Nesse meio tempo, a gente tinha dado entrada no nosso apartamento, e aí, logo, na mesma semana que a gente assinou o contrato lá do apartamento, meus fornecedores pararam de me responder, eram todos da China, e aí meu negócio de importação, ele foi pro ralo. Aí tava a gente com um apartamento novo para poder reformar todo, e eu sem renda, sem trabalho, sem nada. Aí eu falei, eu vou ter que meter as caras e eu mesmo mexer nesse apartamento, né? Não tinha grana para pagar ninguém. E aí transformando a história longa numa história curta, Uhum. nessa oportunidade de mexer no apartamento, eu acho que eu nem comentei com você, mas a bancada do meu banheiro e da cozinha eu fiz de porcelanato. Eu vi uma publicação sua lá mostrando, eu vi o nichinho, um nicho borda Sim, diamante ainda. Eu falei, cara, esse caboclo já sim. fez. E é antigo, cara. Antes eu acho que fez antes de eu começar, velho. Foi. Eu fiz meu apartamento, a gente reformou em 2016. E aí, um pouco mais de 8 meses, eu acho que a gente mudou, que foi quando eu comecei a mexer com marcenaria. Eu trabalhei numa empresa de iluminação, foi um emprego que eu consegui logo depois que a gente se mudou para o apartamento. E aí, conversando com um dos clientes uma vez, ele falou, cara, eu vi aqui, você fez as suas bancadas e tal, por que você não faz os seus móveis? Eu falei, como assim vou fazer meus móveis? Eu não sou marceneiro, pô. Ele, se você trouxer o projeto aqui, eu faço os cortes na peça e te entrego ela com acabamento, que é a fita de borda, né? Sim, sim. Eu falei, pera, aí aquele negocinho ficou na minha cabeça. Falei, como assim? Se eu levar, ele me entrega pronto, eu vou montar. E aí foi o que aconteceu. A gente meteu as caras, não tinha grana para pagar a empresa de imóvel planejado, né? Que é um serviço com valor agregado mais alto. E aí meti as caras, fizemos, né? Eu e a Marília, os móveis do nosso apartamento todo. E como eu não trabalhava com marcenaria na época, eu não tinha ferramenta nenhuma, não tinha máquina nenhuma. E uma das coisas que eu fiquei meio receoso foi por conta desse estereótipo que tem, né? Não, o marceneiro, ele precisa ter uma grande marcenaria, ele vai pegar as peças, vai cortar tudo ali, sujo de pó e tal. Eu sou de uma família de marceneiro, né? Meu avô, Uhum. meus tios. E aí, quando ele falou isso, eu consegui fazer aquela estalo empreendedor de novo. Falei, cara, dá para iniciar um negócio aqui. Você Tipo tá assim, se quebrado, eu tá dei sem conta, grana. eu consigo passar para outros dar conta também. Exato, exato. Eu falei, cara, eu fiz os móveis do nosso apartamento, peguei uma furadeira de um vizinho emprestado, uma parafusadeira de um amigo nosso, e foram as ferramentas que a gente usou. Eu tinha uma serra tico-tico na época, que era bem simplesinha, e foram as máquinas que a gente usou. Eu falei, cara, se eu fizer esse mesmo procedimento, só que para um cliente, eu vender um projeto para ele me pagar, depois eu vou lá, compro o material já desse jeito, né, cortado, fitado, com acabamento e tal, eu posso iniciar um negócio com baixo investimento. E aí foi o que aconteceu. Aí um tempo depois, eu já tinha um canal, né? Se você olhou os vídeos lá no começo, Uhum. falava de construção, de reforma e Sim. tal. E aí eu comecei a compartilhar sobre marcenaria, né? Pô, compartilhar aquilo que eu tava vivendo, a dificuldade que eu tava passando ali, o que que ajudava e tal. E aí o canal foi crescendo, crescendo. Aí um tempo depois o pessoal começou a pedir para que eu ensinasse aquilo, né? Aquele método e tal. E hoje a gente tem alguns cursos aí voltado para marcenaria, essa ideia principal de que você não precisa ter máquinas caras para poder fazer e trabalhar com móveis planejados, né? Essa é a ideia principal, assim, da nossa comunicação, basicamente. Cara, mas assim, tipo, na pouca experiência que eu tenho, porque eu já tentei incrementar a marcenaria no meu projeto, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do meu projeto, com o seu porquê que eu acho que é interessante. Só que eu sei que o trem não é tão simples assim, mesmo se eu for partir para a parte assim, pelo que você vai explicar aí, a gente contrata uma empresa, já manda o projeto, ela corta, fita, te entrega, você só vai parafusar. Você tem que ter assim, um certo entendimento, claro. Mas não é tão simplesinho assim também Claro. não, né? Como eu falei, né? Transformei uma história longa numa história curta. Tem vários conceitos. Eu até falo com o pessoal no Instagram, né? Posto vídeo lá todo dia, respondo pergunta e dúvida e tal. O mais importante de tudo é a pessoa entender os fundamentos. Ela precisa saber projetar o móvel. Porque quando chega na parte de fabricação, é uma parte operacional. A própria máquina faz.
E hoje tem máquina que faz isso sozinho. Mas até chegar a informação do projeto, que a partir dessa informação tem as informações de cada peça, cada componente do móvel, questão de nível, de esquadro, de estrutura, de combinação, isso tudo é o conhecimento que a pessoa precisa ter de fundamento, né? E é isso que eu bato bem detalhado, assim, no treinamento. Eu tenho um curso completo sobre isso, né? Que eu ensino do zero. 92% dos meus alunos não sabiam nada de marcenaria quando ingressaram. Então, tem que ter esse fundamento. A gente fala assim, você pega e manda lá para a empresa, mas esse de até chegar na empresa é o que a pessoa precisa entender o que está fazendo, né? Sim, é igual na minha área. Eu sempre falo pro pessoal, bancada de porcelanato não é só corte de 45 e colagem. Tem muita outra logística por trás, tem muita outra noção que você tem que ter. Se você quer ser realmente profissional, você vai aprender um monte de coisa. Agora, se você só quiser fazer e montar, não, beleza, você precisa do básico, né? Falando em curso, o pessoal do meu canal que está acompanhando aqui, ó, eu já deixei na descrição do vídeo aqui o link do curso do Lucas, né? Com certeza até eu vou dar um jeito de fazer esse curso aí, porque eu quero incrementar assim na minha área aí, eu quero sim, eu acho que vale super a pena a gente estar incrementando. Beleza, tá. E agora sim, vamos pagar um pouquinho mais. Um dos meus focos sobre falar, né, desde quando eu te convidei pela primeira vez, entrei em contato com você para a gente falar sobre a marcenaria no meu projeto, porque eu acho que é um casamento perfeito. Você pensa, se você consegue, fecha um projeto, vamos pôr, no seu caso, se você... normalmente sempre, eu não sei se é normalmente, né? Isso é uma cultura que tinha da minha região, que as bancadas são feitas primeiros, da onde eu venho, lá do interior de Goiás, e depois vem se fazer a marcenaria. Aqui no estado de Goiás eu vejo muito essa parte da marcenaria sendo feita primeiro. O que é em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, São Paulo, Rio Grande do Sul, mais ou menos nessa região, é muito comum, né? Mais comum ver a marcenaria ser feita primeiro. O que acontece mais aí com você? A marcenaria feita primeiro ou a bancada sendo feita primeiro? Aqui também, geralmente, a pedra é instalada primeiro. Geralmente. É mais pro sul, né? Sudeste e sul, que costuma o pessoal instalar a marcenaria e depois a bancada, né? A pedra, ela apoia na marcenaria. Em ambas as situações, precisa ter esse conhecimento de instalação para não se bater, né? Com certeza, porque tem muita coisa que influencia. Vamos pôr, você tem que montar, você tem que ter o entendimento do projeto, conhecer detalhadamente o projeto, tanto da marcenaria quanto da bancada, para saber onde que tem corte, onde que tem bacia, onde que tem gaveta, onde que tem tomada, porque senão acho que a coisa não orna, né? Tem que ter esse trabalho em conjunto. E aí onde que vem, cara? Você pensa, o cara da minha área, um porcelanatarista aí que confecciona bancadas em porcelanato, um marmorista que seja, se ele vende um projeto de bancada, como ele vai ser o primeiro a ser procurado, se ele puder já oferecer o projeto de bancada junto, quando eu comecei na porcelanataria, um dos primeiros canais que eu acompanhei, eu acredito que hoje mal posta vídeo, né? Seguiu muito na parte do trabalho dele, é o meu amigo Wellington de Lima, que o canal dele, ele trabalhava tanto a bancada de porcelanato, quanto a marcenaria e azulegismo. O cara fez um pacotão ali e entrega tudo junto. Isso te ajuda demais, né? A ser constante o tempo inteiro. Então, por isso que eu falei, cara, é interessante um porcelanatarista, o meu público ali, entender um pouquinho e aprender a marcenaria. E dessa forma que você falou que faz, ela se torna simples, porque praticamente assim, você chega a cortar peça ou você só monta o projeto? Que tipo de aplicativo ou software você usa para mandar esse projeto para a empresa? Para eu poder cortar alguma peça, depende muito do projeto, que geralmente é ajuste. Igual hoje mesmo eu estava revisando 2 projetos que a gente fechou essa semana. E ontem eu estava com um rapaz que vai fazer a instalação, conversando sobre alguns pormenores, alguns detalhes que precisa ter, onde é que vai ter furo para poder instalar LED e tudo mais. Agora, questão de serra muito grande e tudo mais é meio que dispensável, né? É mais questão de ajuste. Por exemplo, hoje, como eu tenho ferramenta, eu tenho máquina agora,
Às vezes eu deixo para fazer todos os acabamentos do móvel, que o móvel geralmente você faz a caixa ali, instala ela, depois você faz o acabamento dela, que a gente chama de arremate ou tamponamento, né? Então eu faço todos esses arremates maiores hoje e eu corto no local para poder ficar o mais preciso ali e fechado possível, né? Quando eu comecei, eu não tinha essas máquinas para fazer ajuste. Então eu tinha que projetar o móvel para ele chegar ali no ambiente e eu não ter a necessidade de fazer nenhum corte ali direto na casa do cliente. Então, é possível você fazer das duas formas. Você perguntou de software que eu uso para projetar, eu uso o mesmo que você, o SketchUp. É. Inclusive, tem até um curso onde eu ensino só sobre projeto, com o SketchUp, só que aí é específico para marcenaria. Né? Não é um curso, né? E a forma que eu trabalho, eu não faço a modelagem toda, como geralmente o pessoal faz, né? Cria peça a peça e tudo mais. Eu uso alguns aplicativos que eu consigo, de forma muito prática, assim, montar a composição dos móveis de um ambiente já integrado a uma dessas empresas que fazem o tipo de serviço de corte, de fitamento, de furação, entendeu? Então eu projeto ele ali, o cliente aprovou, eu envio para a central, eles me dão aí uns 5, 7 dias para poder me devolver o material já pronto. Aí eu vou para a parte da montagem ou contrato uma empresa, né, ou alguém para poder fazer essa montagem para mim. Então, as peças, os módulos, as placas, normalmente eu lembro que eu trabalhava em parceria com uma empresa lá na cidade, e eu sei que relação de custo, logo a gente vai falar um pouquinho de custo, tem muito a ver com essa questão de medidas, que eles vêm mais ou menos em módulos, né, em medidas padrão, com um valor específico. Medidas mais específicas, eu acho que não sei se era mais ou menos uma estratégia da empresa, de marcenaria lá, ou se realmente ele vem em módulo para você. Então, praticamente assim, você vai fazer pouco corte naquilo ali, vem fitadinho, você vai o quê? Furar e parafusar. Na verdade, isso que tem limite, né, e padrão de medida, são modulados. Então, ele tem o nome já diz, né? São módulos já prontos, que você tem que usar aquele módulo, e a medida múltipla geralmente de 5 centímetros. Então, você precisa de um módulo de 70, ou 75, ou 80, ou sucessivamente. No nosso caso, é móvel planejado, ou seja, ele é de acordo com o ambiente, milimetricamente falando. Então, eu posso, por exemplo, fazer um armário que tenha 732 milímetros de largura. E eu já recebo as peças cortadas para que quando eu montar esse móvel, ele tenha essa largura, entendeu? Bacana. Então tem como dizer, então facilita bem mais, né? Exatamente. Ele vem mais organizadinho, ele vem mais prático, né? Igual assim, eu sempre tinha essa dúvida, cara, mas trem vem em módulo, aí sempre quando eu ia montar um projeto, particularmente assim, das minhas bancadas, eu gosto muito de trabalhar o SketchUp, adianta muito o meu trabalho, e aí como eu já trabalhava em parceria com essa marcenaria em específico, eu já dava um jeito de montar o meu projeto casando com as medidas de módulo, para baratear o custo do cliente também. Sim. Porque já falou, se tiver que mudar de modo, tem um preço diferente. Então, se eu puder trabalhar em parceria com eles, criar aquele projeto, adaptar para as medidas do piso, que normalmente eu vou ter, e a medida da marcenaria, então você facilita a vida de todo mundo, né, na hora de trabalhar os projetos. Resistência, cara, como a gente falou lá, eu não sei, eu acredito que possa ser mais a cultura da região sul, alguns locais aqui em São Paulo também, desse negócio de montar bancada em cima de marcenaria. Tem risco de empenar? Tem que ser um material específico? Tem algum tratamento ou um trabalho de reforço específico para suportar o peso? Mesmo que as bancadas de porcelanato não sejam tão pesadas quanto as de granitos, mas tempo, umidade, tudo isso a gente sabe que sofre influência. Sim, existe a questão do cuidado na estrutura do móvel, né? Então, por exemplo, você não pode... Tem as peças internas do móvel, que em alguns lugares chama de ilharga, outro lugar chama de divisória mesmo, interna. Então, você precisa cuidar para que a bancada ela fique apoiada nessas divisórias, nessas peças que estão na vertical. E o móvel ele precisa estar bem apoiado no chão também. É um risco muito grande você fixar o móvel direto na parede e depois a bancada vir apoiado nela.
né? Porque aí entra na questão da fixação, né? Como eu trabalhei lá na Fischer, eu dava treinamento sobre isso. Tem o tipo de fixação adequado para cada tipo de substrato da parede, para cada tipo de peso que você precisa que suporte. Então, eu prefiro, como eu falei, aqui na região, eu nunca fiz um projeto de cozinha, por exemplo, que eu instalei primeiro a marcenaria e depois veio a pedra, porque é questão de costume. Mas tem alunos meus que são do Sul, que sempre é feito o móvel apoiado no chão, então ou o móvel ele tem um pé, ou o móvel é feito com um sóculo, que é tipo uma base, Sim, né? sim. Que essa base pode ser de alvenaria, pode ser de madeira e depois reveste ela com um revestimento o mesmo da bancada, ou o mesmo do piso, mas é preciso que tenha essa estrutura firme para que ela apoie o móvel e depois receba o peso da bancada, né? Sim. Entendi. Uma coisa que eu sempre tive em dúvida, assim, vamos pôr, na sua experiência, que você já trabalhando com marcenaria há um bom tempo, na questão de umidade, tem marceneiros, eu não sei, cada um cria o seu ponto de vista. Tem Tá? marceneiros que falam que a parte de dentro não deve ter revestimento, e tem marceneiros que já falam que tem que ter revestimento. Uns falam que se tiver revestimento, a parede, o revestimento vai suar, vai passar umidade. Outros falam que já. Cada um usa o seu argumento. Qual que é o seu argumento sobre isso? Meu argumento para a área molhada. Você fala que se colocar revestimento, ele vai suar a parede e vai umedecer? Não. É porque é o seguinte, toda vez que eu vou fazer um móvel, que ele é de área molhada, Ah, certo. cozinha, área de serviço, Sim. área gourmet e tudo mais, que tenha o revestimento na parede, eu faço o móvel sem fundo, Ah, tá. entende? Porque sempre que você fecha um ambiente úmido, seja ele de madeira, seja ele de pedra, o que for, ele vai manter a umidade ali. Ele vai suar e tudo mais. E no nosso caso, que a gente trabalha com MDF, MDP, mesmo utilizando o material que seja resistente à umidade, que é o MDF Ultra ou MDP Plus, que alguns chamam de naval e tal, mas ele é resistente à umidade, não é a prova d'água. Não esse em específico, porque existe um que é muito mais caro, mas mesmo esse, ele é resistente à umidade. Então, se ele tiver incidência muito grande ali de água, ele vai inchar também, numa proporção menor, mas ele vai inchar também. Então, eu faço isso, é meio que um padrão que eu adotei. Quando é área molhada, que tem um revestimento na parede, o meu móvel ele não tem fundo. Seria área molhada? Uma parte inferior da cozinha, uma parte inferior de área de serviço, uma parte inferior de área gourmet, por exemplo. Aí ele não tem fundo, porque aí eu sei que ajuda na ventilação interna ali do móvel, e eu não corro esse risco de ter o móvel, a madeira em contato direto com a parede, correndo esse risco da parede suar e estragar a madeira. Que é comum, né? Antes era muito, muito usado isso, né? Tinha o móvel e tinha o fundo, só que algumas empresas têm o cuidado de afastar o fundo da parede. Sim. Aí beleza, mas tem outras que não, coloca ele encostado, aí não tem como, ele vai acumular ali, travou o ar, ele vai inchar, vai danificar o móvel e vai ficar aquele cheiro, né? Sim. É mais questão de higiene mesmo, que eu não utilizo o fundo, assim, eu acho que fica aquele cheiro de madeira velha dentro do armário da cliente, onde ela coloca as panelas para fazer a comida, sabe? Então eu prefiro deixar ele sem. Hoje são inúmeros pontos de vista que devem ser levados na hora de criar um projeto, de definir até a questão de material, né? Vamos pôr, se é parte que tem muita umidade, eu não sei se eu vou falar a palavra correta, usa muito a fórmica, não sei, que é um material mais resistente à umidade. Bancadas hoje com os porcelanatos em si, eu não sei se ajudou ou vai atrapalhar nessa questão de profundidade. A pedra, pelas larguras, você consegue ter uma profundidade mais fundo. Até você falou essa questão. Não vamos usar o fundo encostado, mais afastado. Mas para isso você teria que ter uma bancada com profundidade um pouquinho maior para você não perder ela na hora de montar o seu projeto de marcenaria. Né? São muitos fatores que a pessoa tem que se ater. Nesse curso seu, você trabalha todos esses artifícios, esses pontos de vista. Eu vi um vídeo seu também sobre orientação, e isso eu tive que estudar. Você vê tanto que é interessante. O porcelanatarista, ele tem que ter noção sobre isso.
Porque Com não é certeza. só você criar o projeto da bancada ali e falar assim, não, tá aqui, tchau. Né, vamos pôr cara, eu sou preocupado com isso, porque se eu puder eliminar a dor de cabeça para o meu cliente, eu quero eliminar. Na hora de você Claro. montar uma bancada para um forno, um forno que ele vai ter um nicho em MDF lá. Eu sei Sim, que tem espaçamentos corretos para deixar, a questão de ventilação, medidas, e a pessoa tem que se ater. Né? Então, com eu acho que na certeza. sua área o cara tem que ter uma grande noção também, tanto quanto nessa minha. E entra naquela questão de existem tipos de profissionais e tipos de profissionais, Sim. né? A gente sabe que em todo o mercado tem amadores. Tem, por exemplo, na marcenaria, tem aquele profissional que ele sabe executar o móvel. Ele sabe cortar, ele sabe montar, ele sabe instalar. Uhum. Só que a parte de conceito, às vezes ele não sabe projetar. Ele não sabe que, por exemplo, se a bancada foi instalada com a mão francesa comum, que tem aquela travessa ali, ele precisa, no projeto dele, considerar aquilo para que a divisória do móvel não colida com ela. Para ele não precisar Boa. chegar lá e fazer um buraco no armário da cliente, entendeu? Então, tudo isso é porque também, Jair, vai muito de profissional dos dois lados, né? Sim, De eles conversarem para chegar num consenso. isso, Olha, isso aí é eu o que eu estou sempre falo, projetando cara. aqui e Toda você está vez que eu projetando vou aí. fazer um serviço, eu quero saber quem é o profissional, tal. Só que nem todos, cara, têm essa preocupação. Os Sim, caras, sim. não, eu fiz um serviço uma vez de uma ilha, até eu postei vários vídeos no meu canal, vários vídeos detalhados lá. E o primeiro profissional que a cliente tinha contratado, aí eu peguei o contato, comecei a conversar com ele, ele falou, não, é normal, é igual faz de todo jeito. Não, cara, mas peraí, o que é o normal? Não é assim, né? Tipo, cara, tinha uma Sempre foi bancada, feito assim, né? era Quantas uma vezes eu ouço ilha isso? enorme, uma mesa de MDF. Pô, que jeito que você quer? Porque eu sempre gosto de deixar facilitar a vida do cara, para Claro. depois o cara não vir lá falando no meu serviço, né? E furar de qualquer jeito, eu tenho que preocupar com o meu lado. E eu ia conversando com o cara só normal, não. Aí eu falei, ó, isso aí não vai dar certo, não. Vamos conversar com o outro. Porque se os dois Sim. conversar junto, aí falou, as minhas, igual você falou das questões das mãos francesas, eu já trabalho com um sistema diferente, já para evitar isso, né? Então, meus chumbadores vão ser aqui, aqui e aqui. Eu já mando um projeto detalhado pro cara. Isso facilita a vida de todo mundo, né? E não, falando disso, uma das coisas que eu gosto de fazer e de mostrar, quem me acompanha já há mais tempo, principalmente os alunos, eu gosto de mostrar a prática, o meu dia a dia, né? Igual, essa semana, como eu falei, eu tava revisando 2 projetos. Em uma dessas revisões, eu estava em contato com a empresa de granito. Para quê? Para a gente alinhar a posição que eles iam colocar cada suporte ali da bancada, para não colidir com o móvel, né? Não colidir com a divisória do móvel. Eu tô até com o projeto aberto aqui, não sei se eu consigo compartilhar, só o pessoal ter Uhum. uma ideia do que a gente está Sim, falando, né? Será que eu consigo aqui? consegue. Acho que você consegue, sim. Alguém até perguntou aqui no meu canal, onde é que encontra esse meu curso de projeto. Ó, eu fiz o seguinte aí, antes de eu iniciar aqui, antes de entrar aqui ao vivo com você, eu criei um site, coloquei o link na bio do meu Instagram, que tem todos os cursos que a gente tem hoje. Até Bom, para facilitar para o pessoal, né? Quer ajuda dizer, eu bastante. criei. Peraí, que eu acabei de cometer uma gafe, ó. Eu criei o site, mas não coloquei na bio. Vou colocar na bio do Nossa. Instagram, depois o pessoal vê. Mas antes, deixa eu mostrar aqui isso que eu falei, né? Só para o pessoal ter uma base. Deixa eu ver se eu pego aqui. Pronto. E Porque é aquela tá, questão. tá Isso. aparecendo aí? Ah, tá. Assim, tá carregando. Isso. Pronto, ó. Aqui Uhum. é o projeto do cliente, certo? Aqui é o que eu. Essa é a parte que eu vou fazer, né? Que é a Sim. marcenaria. Beleza? Se eu tiro aqui os móveis de baixo, eu passei desse jeito para a empresa Você que já vai instalar a mostrou bancada. até onde que cada suporte tinha que ficar, Exato. cada E lugar. aí e Você eu mastigou o passei serviço pros caras. isso, e eu passei para a empresa as cotas. Eu falei, ó, essa primeira mão francesa aqui, ou esse primeiro Aham. suporte, ele tem que ser instalado a 80 centímetros da borda. Sim. A segunda, a tanto, e assim sucessivamente, sabe? Por quê? Porque eu sei que quando eu chegar com a minha cozinha aqui, se eu jogo um Sim, raio-x, ó, ele não colide, tá vendo? Ó? sim. É Fica ali, exatamente isso aí que eu faço quando ó, eu vou montar. tá vendo? Aí, poxa, o trabalho flui para os dois lados. Porque esse projeto aqui, ele é o segundo apartamento que eu estou fazendo para esse mesmo cliente.
O primeiro, quando eu cheguei lá, na pia da cozinha, tinha essa mão francesa infeliz, que dá um ódio quando eu chego no lugar e tem ela lá. Ela tava numa posição infeliz também. Aí eu tinha duas opções. Ou eu chumbava aquela mão francesa que não tem a travessa, sabe? Que ela é reforçada e tal. Ou eu cortava só aquela parte inclinada e colocava o móvel embaixo. Cortar aquilo ali e colocar o móvel embaixo, eu nunca vou fazer, porque aquilo ali eu tiro toda a resistência do suporte. Com certeza. Né? E eu já vi obras que fizeram isso. Infelizmente, como eu falei, tem profissionais e profissionais. Aí eu tive que sair, ir numa casa de marmoraria, comprei aquele suporte reforçado que não tem a travessa, soltei o antigo, prendi esse novo, sabe? Foi um trabalhão que eu tive que ter, eu perdi quase um dia só para fazer isso, mas eu garanti para o cliente, ó, sua bancada ela tá bem apoiada e eu não preciso cortar o seu móvel para você perder a sua gaveta, por exemplo. Sim, sim. Pois é isso aí que eu acho interessante, é isso aí que eu sempre tenho uma pegada. Igual a gente tem nossos grupos de WhatsApp, nossos cursos presenciais, igual soltando nossos cursos online. Você fala pro pessoal, pô, tenta ter um diferencial que o seu concorrente não tem. Se você tiver um diferencial que o seu concorrente não tem, não vai ser seu preço que você vai precisar abaixar. Você pode ter certeza disso, você não mexe em preço. Pô, SketchUp, cara, olha a facilidade que foi você fazer a apresentação desse projeto, né? Quando a gente monta o nosso SketchUp também, porque você vai saber tamanho de piso, aonde tem emenda, aonde que o estrutural tá, e se os dois profissionais, ou se é o mesmo profissional que está fazendo as duas áreas, como é uma ideia, né, uma proposta que eu tô trazendo para esse podcast de hoje aqui, facilita demais. E o cliente, a visão do cliente quando você apresenta para ele dessa forma, né? Isso é muito diferente, porque eu até ia te perguntar, normalmente marcenaria trabalha o Promob, né, ao invés do SketchUp, porque ele é mais assim, é mais simplificado. O SketchUp ele é bom, mas é desenhado mesmo, né, medida por medida, é milímetro por milímetro. O trem mas tem que é isso que eu falei. O SketchUp, você precisa saber utilizar ele e os aplicativos corretos para você não precisar ficar desenhando peça a peça, entendeu? Certo. Então é diferente. E assim, você está falando que alguns usam o Promob e tal, mas tem uns que apresentam para o cliente assim, ó. Sim, com certeza. Sabe? E entra a questão de apresentação, né? O que você falou, poxa, tudo tá ligado ao seu atendimento. Né? Quando eu abri a minha loja a primeira vez na minha cidade, eu recebi um orçamento de um cliente desse jeito. E assim, não desmereço, estava bem desenhado, estava bem. Eu conseguia entender, né? Eu que tenho uma noção, conseguia entender bem. Talvez o cliente não ia conseguir tanto. Sim. Só uma comparativa de preço. Eu sempre gosto de usar isso como exemplo, porque isso é o diferencial que determina se você pega o serviço pelo preço ou não. Né? O orçamento do cliente de marmoraria dava uns 4 mil e pouco. Aí o cliente me entregou o papel e falou assim, ó, vê o que você faz. Tipo assim, vê se você vai fazer mais barato, né? Eu fiz todo aquele projeto em SketchUp. Vê o que você faz pra mim, né? Isso, renderizei, cara, perdi tempo renderizando, porque renderizar é totalmente diferente de desenhar, né? Você tem que ter uma máquina, você tem que ter todo aquele estudo ali. Mas eu fiz a apresentação pro cliente. Eu fechei o serviço por mais de 9 mil reais. E o cliente fechou comigo por causa da apresentação, por causa da credibilidade, da postura. Então isso é diferente na hora de você entrar no mercado de trabalho como profissional, como um especialista na área, né? É porque tem também, Jair, eu acredito que na sua área tenha isso também, né? Tem muita gente que reclama, tipo, o cliente tá achando caro, porque as vendas caíram e tal. Não sei para você aí, mas para mim, desde que quando começou a pandemia, a demanda por serviço aumentou muito. Sim. Nossa, aumentou demais. E, por exemplo, esses dois projetos são os mais recentes. Se eu fosse cobrar da forma com que a grande maioria cobra, eu teria cobrado uns 30% a menos do que eu cobrei. Então, um dos clientes, ele já tinha feito parte do apartamento. E ele chegou até mim, né? Lucas, quem me indicou seu trabalho foi o José Roberto. Eu vi o que você fez no apartamento dele e eu preciso fazer os móveis aqui de casa. Aí eu, beleza. Era um apartamento novo e tal. Aí eu falei, mas vai fazer o apartamento todo? Aí ela, não. Então, é só algumas partes porque eu já tenho a minha cozinha e tal. Aí eu falei, se ela vai fazer só uma parte é porque ela já fez os móveis planejados dos outros cômodos. Se ela tá me ligando e não ligou para a mesma empresa que fez os outros, alguma coisa tem.
não precisa ser muito inteligente, né? E aí eu fui na primeira conversa com ela, né? Como eles trabalham de dia até tarde e tal, eu costumo usar muito o Zoom. Primeira coisa que eu perguntei: Yasmin, me responde só uma coisa. Você já tinha feito marcenaria com outra empresa, não já? Já. E por que você não fechou o restante com eles? Assim, na tora. Aí ela foi explicar. Ela, poxa, Lucas. Aí ela foi falando todos os pontos, né? Eu falei, cara, perderam cliente por detalhe. Porque às vezes a gente fala, né? Você tem que ter um diferencial, você precisa. E o que eu falo para os meus alunos é, cara, você precisa fazer o feijão com arroz bem feito. E muitos não estão fazendo isso, sabe? Atender bem um cliente, responder, passar o orçamento. Chegou para executar o serviço, chega bem apresentável. Você está na casa de alguém, você está entrando no ambiente mais íntimo da pessoa, é a casa dela, né? Então tem bastante coisa assim que dá para ajudar os dois lados, eu vejo. E uma né? coisa que o pessoal, assim, peca muito. Eu não sei se na marcenaria. Eu acredito que trabalha a mesma visão. O pessoal tem muito aquela conversa assim, a gente tem que se valorizar, tem que valorizar a profissão, não sei o que, não pode abaixar preço, não sei. Primeira coisa, você tem aquela conversa. Quando você está começando, você não é ninguém na fila do pão, a não ser que você já investiu com vontade mesmo e entrou como um diferencial. Você tem que entrar humilde, começar a ganhar seu mercado. Segunda coisa que a pessoa não entende. No comércio, quando você trabalha com um tipo de cliente do acabamento final, ele é o cliente potencial, porque não é qualquer pessoa que coloca que vai armarear a sua cozinha, que vai montar um closet, que vai montar um sistema de armário lá de 30, 40 mil. Não é qualquer pessoa. Então, é um cliente específico. E esse cliente específico que tem dinheiro para gastar, ele vai te avaliar de cima e embaixo, desde a roupa que você veste ao carro que você anda. E se você chegar mal apresentado, com um certo receio, né, tremo, o cara põe preço no seu serviço. Então já começa por aí. Eu dei um curso em Boracéia, aqui do lado de Bauru, né, não é na Bertioga não, ali do ladinho de Bauru. E eu gosto muito de usar como exemplo, porque esse aluno foi um aluno assim que marcou muito a minha vida pela a superação de vida dele. Ele já tinha 1 ano e meio que ele estava trabalhando no segmento e estava tendo dificuldade, não estava conseguindo entrar no mercado, insistindo. Ele falou, não aguento, o trem não vai. Só que ele não desistiu, entrou em contato, falou, Jair, preciso fazer o curso e tal. E eu queria montar uns projetos de eu ir em outra cidade dar curso. Eu sou meio doido, daqui uns dias eu quero montar um que eu quero ir no exterior. E eu falei, não, então eu vou movimentar uma turma e eu vou tentar fechar uma turma, eu vou ir dar esse curso. E fechei, foi rapidinho, a gente fechou essa turma, fui lá dar o curso. E ele já tinha uma meia conversa com a doutora para fazer o orçamento dele. Foi tranquilo. Aí chegou lá, a gente marcou a visita de obra dessa doutora, era uma cozinha, e eu já levei, sempre eu ando uniformizado, levei meu notebook. Cheguei lá, abri, montei e comecei a desenhar no SketchUp o projeto dela. Eu já tinha até desenhado que tinha. Corrigi alguns detalhes do arquiteto, porque arquiteto erra. Não adianta a pessoa achar que você vai pegar um projeto de arquiteto que toda vez vai estar certinho, que não vai estar. Né? Você tem que adequar, né? Isso. Então tinha alguns detalhes, corrigi, aí a doutora só analisando, né? E ela só vendo ali. Aí montei todo o projeto, ela falou assim, não, quanto que é? Eu falei, não, o rapaz que vai te dar o preço, que faz parte do curso, vou ensinar ele a dar preço. Aí a gente voltou, aí marcou o horário de dar preço, eu fiz a precificação, corrigi junto com ele, falei assim, então você vai lá. Só que a primeira coisa que você vai fazer, cara, vai na sua casa, toma banho, pinteia esse cabelo seu, troca de roupa, você tá parecendo um mendigo. Você chegar lá, essa doutora vai pôr preço, seu serviço, o preço que ela quiser pagar, cara. E bate o pé no preço que ela vai fechar. Cara, aí fechou na hora. 1 ano depois eu voltei lá, o cara tem uma porcelanataria das mais bem montada, funcionário, e a coisa que eu mais fiquei feliz foi lá de dentro do meu carro, eu já vi ele de longe, uniformizado, cara, a equipe dele toda uniformizada, banho. Né? Não, tem um diferencial e é orgulho, né? A gente se sente orgulhoso da pessoa querer crescer. Então, o mercado que a gente mexe, você tem que ter um quê a mais. Você tem que estar à frente do seu concorrente, porque você não pode querer entrar no mercado para brigar preço com o concorrente. Você tem que brigar por diferencial. Eu não entro para brigar preço. Meu preço está ali, só que para conseguir vender dele, eu tenho que ter um diferencial. Eu tenho que ser um cara, vamos pôr, eu entendo de SketchUp, eu sou empresa, eu sou CNPJ, eu tenho um showroom bem montado. Daqui uns dias eu vou ter um diferencial falando, não, eu entendo da marcenaria também, eu vou incrementar isso no meu negócio. Né? Então o cara tem que entrar para ganhar mesmo, né? Entra com tudo.
Entendi. Não, mas é exatamente isso. E assim, eu vejo que quando tem o direcionamento, né? Tem você com seus alunos, com seus cursos, tem meus alunos também. E tem aluno meu, tem muitos aqui, a grande maioria começaram do zero. Pra você ter ideia, tem um aluno meu que é de Brasília até. Você falou que é de Goiás, né? Por perto ali. É. Tem um aluno meu que ele é de Brasília, não sei se ele tá aqui, o Charleston. Ele ingressou no curso em setembro de 2020, se eu não me engano. E ele, na época, trabalhava como porteiro. Então, poxa, ele recebia um salário mínimo, né? Só que ele tava tão estressado, assim, com a vida, né, como um todo. Eu falei, poxa, o dinheiro não rende, eu já percebo que daqui eu não vou sair e tal. Aí ele participou de um evento meu, a gente tava com a inscrição para o curso aberto. Ele deu um jeito lá que ele não tinha dinheiro para entrar no curso, ele vendeu um projeto para uma moradora do condomínio que ele era porteiro. E aí no dia seguinte a mulher já pagou a entrada, ele pegou parte do dinheiro e entrou no curso. Aí ele aprendeu para entregar o projeto dela. Resumindo a história, hoje esse cara, ele tem um faturamento médio mensal de uns 50, 60 mil. Um ano depois, tipo, agosto do ano passado, eu conversando com ele, ele falou, Lucas, eu tô aqui cheio de serviço, esse mês eu tô fechando 104 mil de faturamento. Eu falei, que isso, cara? Que isso? E como é que tá? Ele, cara, como é que tá o quê? Você quer que eu fale o quê da minha vida agora? Tô com Nossa, carro zero, meu filho tá numa escola particular, bom, tenho um cara. plano de saúde. Então, é uma transformação que a gente consegue ajudar, mas porque a pessoa, ela pegou aquilo ali, colocou em prática e entendeu que, poxa, eu tenho um negócio agora. Então, ele se posiciona como uma empresa. E todo o resultado, né, do trabalho que você faz, a sua família ela vai se beneficiar, né? Então eu vejo que é assim, poxa, não tem o resultado que eu quero hoje. Não estou ganhando o que eu estou ganhando hoje. O que eu posso fazer? Ou o que eu preciso mudar? Porque é uma frase que é meio clichê, né? Mas o resultado que você não tem hoje é por falta de algo que você ainda não aprendeu e colocou em prática, né? E eu vejo que tanto você com seus alunos, eu também tenho essa questão de essas histórias, né? De ver os caras, não, chegaram ali meio tímido. Tem um aluno meu mesmo que ele tem 17 anos, 18 anos hoje, ele entrou no curso com 17. Para ele fechar o primeiro projeto dele, ele tremia. Ele falou, Lucas, eu tremia. Eu nunca lidei com um preço desses, né? Uhum. E é isso que você falou. Você chegou ali no cliente, olhou no olho, passou segurança. Olha, vai ficar tanto o seu projeto, vou te entregar em tanto tempo e você tem essas condições de pagamento. É que, igual você fala, pessoal, assim, na minha cidade, pessoal tinha. Eu consegui desenvolver um sistema na minha cidade que lá eu não conheci ninguém que trabalhava dessa forma. E eles não entendiam por que, né? Muitos conversavam comigo, não entendiam como que eu fazia e por que o cliente aceitava. Eu recebia 100% adiantado. Eu nunca recebi parcial. Cliente que fechava comigo, eu recebia 100%. Ah, mas isso não existe, não sei o que, cara. Se você criar uma postura séria, né? Você fazer a sua cama ali, né? Passar essa segurança para o cliente não tem por que não fechar. Né? Então você tem que acompanhar as mudanças do mercado. Os mercados não são porque sempre foi assim, os tempos mudaram. A pandemia ela veio para mudar muita coisa. Igual você falou, na pandemia foi a época que mais vendeu. Pô, as pessoas passaram a ficar em casa. Então, observar o que precisava ser feito, né? Tudo que acontece no nosso redor, a gente tem que estar ligado porque vai ter influência e você tem que acompanhar. Bom, na pandemia começou lá, a pessoa está em casa, está convivendo mais com a família, está vivendo mais ali na sua área de lazer, na sua cozinha, no seu banheiro, e investiram realmente nessa parte. Então você tem que abraçar essa causa ali e falar, não, então vou puxar isso aqui para mim. O que eu vou fazer, o que eu consigo fazer? Mudando um pouquinho o tema, o que é hoje o investimento básico que o aluno, hoje, tirando o investimento do seu curso, investimento de ferramenta, material, que um aluno seu hoje vai começar a trabalhar? Fala, pronto, hoje eu sou um marceneiro e eu vou começar a trabalhar. Cara, ele vai precisar, se ele mesmo for fazer a montagem e instalação, ele vai precisar de uma furadeira, uma parafusadeira. E essa furadeira, se tiver impacto, ele já usa para furar a parede, para prender o móvel. A depender do tipo de serviço, uma serra tico-tico. E acho que só, algumas brocas, algumas serras. Eu sei que tem aluno,
poderia falar de mim, né? Eu Uhum. comecei com R$270, eu falo, né, de investimento, porque eu peguei as ferramentas emprestadas, né? Mas se ele for comprar, hoje você consegue comprar uma parafusadeira simples por uns R$300, Sim. R$320. Furadeira de impacto, que é essa furadeira comum de furar a parede, geralmente as pessoas já têm. Mas se o Uhum. cara for comprar, ele encontra hoje por R$150, uma simples, né? E aí você pega, falei da furadeira, falei da parafusadeira, tico-tico, como eu falei, a depender do projeto, você precisa. Aí você vai comprar também, se for pegar uma simples, mais uns 150, R$200. Resumindo, com uns R$1.000, 1.200, o cara consegue iniciar se ele não tiver nada. Sim. Né? E se o cara não tiver nada, nem esse dinheiro ou nem o cartão, é o que eu falo pro pessoal. Eu comecei pegando emprestado. Eu falei isso uma vez numa live, e o cara, pô, como assim? Você vai iniciar um negócio, pega ferramenta emprestada dos outros. Eu falei, eu comecei assim. Eu não fiquei assim para sempre. O primeiro projeto de cliente que eu fechei, eu já comprei as minhas ferramentas, com parte do lucro. Hoje, assim, se a gente leva a sério mesmo e tem aquela disciplina no que você vai fazer, faz igual o seu amigo, o seu aluno porteiro lá. Sim. O cara fechou o serviço, pegou o dinheiro, já investiu no curso, nem sabia se dá onde fazer. Pô, eu acredito no que eu vou fazer. Né? E a pessoa no caso dele, Jair, ele usou uma furadeira, uma parafusadeira que ele pegou do sogro emprestado. Sim. Então, tem uma frase que eu posto ela direto no meu Instagram que eu falo: saber vale mais do que ter. Se você sabe o que fazer, as ferramentas ou os recursos você consegue resolver, né? Então, você saber, poxa, eu preciso fazer tal coisa e eu tenho esses recursos à disposição. Qual que eu posso usar que me despenda menos dinheiro? Esse. Aí você vai eu acho e executa. A gente tem que ter na cabeça, assim, a consciência de saber em qual ponto da sua realidade você tá. Pô, eu tô começando. Tem gente que não entende, as pessoas às vezes não entendem isso. Pô, a ferramenta tal é cara. Pô, igual eu postei um vídeo essa semana. Aquela cortadeira de 3 metros. Quantos metros tem ela? Eu acho que ela corta 3,40, 3,60. Tá, por que eu postei aquilo ali? Primeiro, muita gente, é um canal do YouTube, a gente gera conteúdo e a pessoa tem curiosidade de saber. Só que, pô, cara, eu tô no ramo há 5 anos e eu não tinha comprado uma daquela. Eu não tinha condição? Claro que eu tinha condição. Só que eu não tinha demanda para aquele equipamento. Então, a minha realidade não cabia aquele equipamento. Hoje, eu fiz um investimento na minha vida para mudar, não só na parte digital, mas na parte da minha empresa também, que eu vou atender uma demanda. Então, chegou a hora de eu ter. Só que quando eu comecei com o básico. E eu ensino muito isso nos meus vídeos, no meu canal, para a pessoa começar. O que você precisa? Você precisa de uma serra mármore e uma esmeriladeira. Se você tem isso, acabou. Você vai começar. Faz o seu primeiro projeto. A demanda está crescendo? Investe. Demanda está crescendo? Vai investindo. Né? Não pode parar de investir. Porque se você injeta dinheiro na sua empresa, ela vai te dar retorno. A margem de lucro, Lucas. O cara tem uma boa margem de lucro nesse segmento? Margem de lucro? Isso. Do exemplo meu ou do exemplo de aluno? Não, vamos começar no exemplo do aluno. Eu vou falar uma média, tá? E quando eu falar de margem de lucro, é porque assim, eu não sei no seu mercado, na marcenaria existe uma dificuldade gigantesca do pessoal cobrar. Uns usam fórmula, não, é material vezes tanto, é o metro quadrado a tanto e tal. Eu ensino os meus alunos a cobrarem de uma forma que eles sabem exatamente o gasto que eles vão ter com tudo e o lucro que ele vai ter naquilo ali. Tirando todos os custos, inclusive o seu salário, né? A gente sabe quando tem empresa, você tem o seu prolabore, né? Tirando todos os custos, geralmente fica uma margem líquida de uns 20 a 35%. Então, vamos pegar o exemplo lá do Charleston, né? 104 mil fechou em um mês. Quando a gente fala 104 mil, eu não gosto de ser hipócrita, né? Muita gente promete na internet faturamento, né? Ah, você vai faturar tanto. Cara, faturamento, beleza, mas faturamento não entra no meu bolso, ele entra no caixa da empresa, depois tem todas as despesas e o que sai. Então, margem de lucro líquida, o que sobra depois que você pagou tudo. Se ele fechou lá 104 mil, vamos arredondar para 100. Se ele fechou 100 mil, teve uma margem líquida de 25%, ele ficou com 25 mil naquele mês, no bolso, depois que ele já pagou tudo. Se ele tem aluguel, ele pagou aluguel, se ele tem funcionário, pagou funcionário. Então, eu vejo que na forma com que eu
trabalho hoje, que é o que eu ensino para os meus alunos, consegue ter tranquilo, trabalhando direitinho, um faturamento mensal de uns 30 a 50 mil. Espera, pô, de 30 a 50 mil. Se for pegar uma margem de 30%, de 20%, vamos ser mais conservador. 20%, se faturou 50, você ficou com 10 no bolso. Essa semana mesmo, esses 2 projetos que eu fechei, somando os 2, passou de 30. Com a margem de lucro média de 35. Entendi. Então é assim, é um mercado legal, mas é o que a gente está falando aqui. Quem está iniciando agora tem algumas dificuldades que precisa ter, vai por aqui que vai te encurtar o caminho, haja desse jeito, igual esse papo que a gente está tendo, né? E eu vejo que o mais difícil é o cara fechar o primeiro projeto. Ele romper a barreira de, dar o primeiro passo. Fiz o primeiro. Porque depois fez o primeiro, brother, aí você ganhou a confiança... E aí vai. É um negócio que eu sempre falo, pessoal, independente de quanto você vai ganhar, você precisa fechar. O meu, eu acho que ele é um pouco diferente do seu, porque o nosso trabalho, ele é artesanal mesmo. O cara tem que produzir. O seu, não desmerecendo, o cara pega a chapa pronta, você fura, parafusa, monta o projeto, tem que ter logística, beleza. Em alguns casos já vem furado também. Isso. Então, o seu é por isso que eu te falei aquele dia, o seu segmento, cara, é pensante, né? Se o cara for pensante, ele não demanda de muita coisa fazer. O meu não, ele é físico, é um público que trabalha mais a questão do físico. Então, quando o meu vai precificar, depende muito do tempo de produção dele, porque o mais da habilidade dele também. O mais caro do nosso serviço é a mão de obra. Eu tenho um vídeo com mais de 1 milhão de visualização. De vez em quando um pessoal vai lá e comenta, o que eu pus lá. Faça uma bancada em porcelanato gastando R$125 de material. Aí ele fala, mas como que vem alguém e me cobra 2 mil para fazer uma bancada? Mas é porque o que realmente tem valor nesse serviço é a mão de obra. Ela é específica, não é qualquer um que vai fazer. Então, a galera que está aprendendo, que está começando, que quer se manter no mercado, porque ser profissional é igual entrar numa faculdade. Nem todo mundo que entra sai formado, né? Exatamente. Apenas entra. E nem todo mundo que sai sabendo ganhar dinheiro. Isso, então você entrar é uma coisa. Todo dia tá entrando um aspirante a profissional na área. Sim. Mas é muitos poucos que vão falar assim, eu sou empresa, eu me estabeleci, eu vivo disso, eu tenho funcionário, eu sei quanto que custa isso. É uma disciplina que eles têm que desenvolver. E a minha pegada, né, eu acredito que é um foco da sua também, é essa, de tentar disciplinar essa pessoa que tá fazendo um curso com você. Igual eu até comentei com você que eu acho que seria interessante na hora você começar um projeto de curso presencial também. É gostoso esse contato com as pessoas, é estimulante, você vai além do dinheiro, né? do ganho financeiro. Você faz realmente uma diferença na vida das pessoas. O online ele é bom, mas ele demanda muito do aluno ter essa vontade mesmo de aprender, de se disciplinar para fazer. No nosso caso, é o que você comentou, né? Como o trabalho de vocês ele é muito manual, assim, de artesanal e tal, eu vejo que o presencial ele é um divisor aí de águas. Dá resultado. Né? No meu caso, não é tanto, não despende tanto. Eu vejo como uma vantagem, assim, do online, de o cara ter a praticidade principalmente de consulta às aulas depois, né? Assim, os dois vão ter os seus prós e contras. Isso que você falou de encontrar os alunos e tal, eu fiz até um churrasco aqui em casa, tem umas 2 semanas, com os alunos que são daqui de Salvador, né? E, bate-papo muito bacana, né? E, assim, essa história, começaram do zero ali, cada um tocando seu negócio, a gente, várias ideias de fazer algo junto, sabe? Para poder um ajudar o outro e todo mundo crescer. E isso eu acho que é legal que a gente tem construído na nossa comunidade dos alunos, né? Eu vejo que não tem esse negócio de estrelismo. Tá todo mundo ali para ajudar, porque, se a maré subir, os barcos sobem todos juntos, ficam todos ali no mesmo nível. Então tem essa ideia de ajudar um ao outro que é fantástico. E o mercado é grande demais, né, cara? Nossa, demais. Eu vejo, tem vezes que eu vejo gente brigando, nossa, o cara cobrou mais barato, tá me tirando o mercado, tá me prejudicando, meu amigo, se você não tá produzindo, não tá vendendo, o erro tá em você. O problema tá em você, porque você tá num mundo aí com mais de 8 bilhões de pessoas, não é possível que você não vai conseguir fazer o seu faturamento aí, né? Tirar pelo menos lá, quiçá, 2, 3 salários por mês aí, sendo dono do seu negócio.
Aí você pode desistir, aí você pode caçar um serviço assalariado, carteira assinada e ficar quietinho. Exato. E se você parar para pensar, eu falo isso também com o pessoal que me acompanha, né? Tipo, a gente fala de valores muito altos, né? E eu sei disso. Perto da realidade que eu vivia quando eu comecei, Ave Maria, para eu negociar meu primeiro projeto, eu tremia. Falei, meu, eu nunca falei de valores assim com ninguém, sabe? Falar pro cara, ó, seu projeto ficou 17 mil. Falei, que 17 mil era o que eu ganhava num ano, né? Então, isso que você falou, eu acho que é legal a gente frisar, e eu falo disso também, né? Você entrou agora, cara, foca em fazer R$ 1.000 a mais do que você está acostumado. Já vai fazer uma diferença Isso. absurda, né? Ah, você está acostumado aos seus 2.000 mês, seus 1.500 no mês, foca em fazer 1.000 a mais. Pô, 1.000 a mais hoje no orçamento de qualquer família brasileira faz Nossa uma senhora. diferença absurda. E, Né? Pode fazer mais? Claro que pode fazer muito mais, pode fazer 10 vezes esse valor. Aí você precisa trabalhar a cabeça para saber lidar com esse dinheiro, porque uma hora ele vem. Se você trabalhar direito, cara, ele vem. isso. Você plantou, você Só vai que, colher. exato, só que muitos deixam subir para a cabeça e aí ele acaba sendo o patrão rico da empresa pobre. É Ele aquele negócio. suga a empresa toda, né? Não existe uma fórmula mágica que vai dar certo para todas as pessoas. Cada um ele vai entender de uma forma diferente, ele vai ter uma absorção diferente, vai ter uma estratégia diferente. Então você que está começando, se você está fabricando alguma coisa, vamos por mais simplificada um pouco do que a minha área seja a sua, tem muitas coisas que ele tem que aprender. Então se ele não ganhou muito nesse primeiro serviço, ele teve experiência, ele sabe que no segundo ele pode cobrar diferente, ele pode rever aquilo ali. Pô, cara, eu tenho uma bancada que eu sempre faço ela nos meus cursos presenciais, que ela é vendida na média entre 700 e 800 reais, uma cuba esculpida. Sabe por quanto que eu vendi uma cuba esculpida dessa quando eu comecei? E eu entreguei ela de bicicleta porque era a única coisa que eu tinha. Eu tava no fundo do buraco, eu vendi ela por 250 reais, cara. Minha bicicleta nem garupeira tinha, foi na minha coxa aqui agarrado com ela lá. Sim. Pô, Entreguei. já foi muito no aeroporto levar encomenda de nicho. Quando eu comecei, eu fazia muito Sim. nicho, vendia pelo Mercado Livre, Uhum. ou ia levar para o cliente mesmo. E aí, na época, eu tinha moto, né? Já tava melhor que você, tá vendo? Tá melhorzinho. Mas, meu, pensa na motinha que me salvou. Mas eu ia até o cliente. E como você falou no começo, né, essa questão da apresentação e tal, eu lembro de várias vezes eu ia até o cliente, parar a moto 2, 3 ruas acima, tirava o capacete, arrumava o cabelo e tal, arrumava a roupa, chegava lá andando, com a maletinha na mão, né, bem apresentável, várias e várias e várias vezes, várias. Hoje a gente anda, tá na rua, ar-condicionado, carro, sei o quê, mas eu sempre lembro, eu acho que esse negócio de, pô, de onde veio, isso não pode perder, cara, você tem que Não lembrar, pode. porque até na hora de passar para o outro, eu vejo que isso é muito legal. Você começou do zero, hoje você ensina o cara que tá no zero. Eu também comecei do zero. Então a gente consegue passar pro cara, ó, cara, vai por aqui não. Já passei por aí, sabe? E são muitas coisas que a gente vai aprender. Eu acho que eu nunca. Já dizia o ditado, né? Você passa toda uma vida aprendendo e morre sem saber de nada. Todo dia tem alguma coisa para aprender, cara. Todo dia. Eu custei para começar a aprender. Tive o meu processo de começar a aprender do meu segmento, a parte física dele, a parte estrutural, como que eu ia fazer ali. E aí eu falei, pô. Tá na hora de crescer mais. Vou abrir, eu já tinha CNPJ, mas vou fazer essa CNPJ realmente virar empresa, né? Sim. E aí foi outra dificuldade. Meu Deus, como eu sofri com aquilo. Eu vi que eu não sabia nada. Nossa senhora. E aí você aprende e vai chegar num ponto, não, agora eu tô bom, agora eu entendo de empresa, tal, vou mudar para outro projeto. Você vai começar a aprender a logística da coisa, a negociação. Exato. E como dizia, eu tive um professor que ensinou muita coisa na vida, e fala assim, Jair, a gente tem que saber chegar, entrar e sair de todo tipo de lugar, conforme aquele espaço ali. Você não vai chegar num terreiro de obras ali, conversando todo certinho com um peão de obra. Da mesma forma que você não vai chegar numa reunião com um cliente, fornecedor, conversando de qualquer jeito. Então você tem que saber entrar e sair em cada lugar ali, com a sua postura. Isso não é ser duas caras, é saber se portar em cada situação, né? Com certeza. E aí, o pessoal que te acompanha, né, seus alunos e tudo mais, se o pessoal parar para pensar, cara, ele já trilhou o caminho que eu tô começando agora.
eu vejo que as pessoas às vezes têm esse receio, né? Ah, não vou investir nesse treinamento aí porque tá caro. Ah, eu não vou, eu vou ficar aqui só vendo os vídeos na internet, eu vou aprender. Cara, demora mais, muito mais, né? E eu vejo que hoje, a gente que tá na internet agora, né? Uhum. Você consegue meio que, não sei se vai soar ruim o que eu vou falar, mas você meio que compra tempo. Mas é Porque isso, gente. você compra num valor muito barato, Sim, né? Vamos pegar, sei lá, peguei um curso aí que o pessoal tá vendendo por R$ 5.000, que vai me ajudar a fazer 3.000 no mês. Cara, da faculdade eu estudei 3 anos, tranquei a engenharia civil 3 anos, gastei 30 mil de mensalidade em 3 anos. Não aprendi a fazer nada de grana lá. Aí você vê um cara, o cara tá vendendo um curso que vai me ensinar uma profissão. Aí é R$ 5.000. E o cara ainda parcela para você em 12 vezes. É menos do que eu pagava na faculdade a parcela. ô Lucas, Mas você hoje, vai ter um negócio, entendeu? De alguém que, pô, trilhou. sim, Ó, não vai por aqui vai ser mais rápido, sabe? hoje não existe algo que é caro, existe algo que Sim, não é prioridade para você e que você talvez não tenha condição para aquilo. Pô, se eu vou exatamente. fazer um curso, igual você falou, pô, o meu curso presencial tem X valor, é 5 dias de curso, não é barato, em relação assim ao que muitos podem pagar. Né? Não é que assim, não é que seja barato, não é acessível para o que muitos podem pagar hoje ou querem pagar. Só que o cara tem que entender, bicho, aquilo é um atalho. Em 5 dias eu vou atalhar 5 anos da minha vida, 5 anos Com da minha certeza. trajetória, com tudo que eu aprendi, com tudo que fiz ali, para passar aquilo para você em 5 dias. Se você É isso tivesse que aí. fazer esses 5 anos gastando tudo que eu gastei, perdendo tempo, você ia Fica ver que mais caro. não tinha nem comparação. Fica Então, muito mais assim, caro. não é que é aquilo que lhe é caro. É igual falar assim, ah, pô, uma caminhonete aí de 130 mil reais. É cara? Não, ela não é prioridade para mim e Sim, nem é o que está dentro do meu alcance hoje. Ela vale, porque ela teve todo um sim. custo para ser desenvolvida. Então, eu tenho que ter uma visão sempre dessa forma. Porque É que senão, se eu muitos não começar a ver enxergam isso, também o. eu nunca vou conseguir entender a visão do meu cliente em relação à minha mão de obra também. Exatamente, exatamente. Porque muitos também não enxergam o valor, né? Sim, Fica focado no preço. Não enxergam o valor. Igual você falou, apareceu. Tem uma caminhonete de 130 mil. Se aparecer uma na sua frente agora, ó, tô vendendo por 50. Meu, você vai se virar é, e consegue os 50, porque você sabe que vale 130. isso. Só que eu vejo talvez seja algo cultural também, né? Essa questão de não valorizar essa parte de conhecimento, Uhum. né? Então, pô, eu tenho algo, eu falo para meus alunos, cara, você ingressou no meu curso, colocou em prática, primeiro projeto você recupera o seu investimento. Sim, sim. A depender do projeto que você feche, volta mais de 10 vezes, entende? Então é um negócio que é mais a pessoa entender, e é o que você falou, né? Tipo, pô, alguns vão enxergar, alguns não vão fazer porque não quer mesmo, só quer reclamar da vida, tipo, ah, a Uhum. vida tá difícil. Tá fazendo o quê para mudar? Nada, mas tá difícil. O negócio é reclamar. Ah, porque tá tendo guerra não sei aonde, porque tá bom, tá tendo, mas a gente não pode fazer nada para ajudar. Agora, na minha família, eu preciso fazer algo, sabe? Só eu posso fazer. Então, É. eu vejo que é questão de visão também, né? Algumas partes, assim, eu vejo, assim, que é muito a questão de criação também, né? É É, igual você vê, pô, assim, uma família que tem muitos filhos lá, sempre tem aquele mais mimadinho, ah, faz uma arte lá, em vez de repreender e deixar ele, falar, agora você vai arcar com sua responsabilidade e você que se vira com aquilo. Aí a gente fica com dó, seguro, e o bicho fala, toda vez que eu fizer uma cagada, vai ter alguém para alguém vai passar a passar a mão. mão. O dia que não tiver ninguém mais para passar a mão, você aprende. O dia que você não tiver lá, se não estou reclamando que eu sei que muitas famílias precisam desses auxílios, bolsas disso, bolsas daquilo, porque Sim, sim. realmente são carentes financeiros. O ser humano ele é carente de instrução, mas tem pessoas que são. Eu me uso como exemplo porque eu sei o que foi a dificuldade na vida. Eu criei minha filha sozinho e eu sei quantas vezes eu sentei na cabeceira da minha cama num domingo esgotado. Cara, eu não sentia o meu corpo todo dolorido porque eu tinha trabalhado demais. Eu falei, gente, hoje eu não vou não, eu tô cansado demais. Aí eu olhava no meu armário e eu não tinha um pacote de arroz e eu olhava na cama, no outro quartinho, a minha filha dormindo. Eu falei, não, meu filho, eu não tenho Não pra onde dá. correr, não. Eu não tenho quem vai pra comprar pra mim. Eu vou se Exatamente. virar e eu vou caçar um recurso pra minha vida. Aí você faz pela sua vida, né? Exato.
E você falou disso aí, eu sempre lembro, assim que a gente casou, pouco tempo depois, né? Depois que eu fui demitido da empresa que eu vim para Salvador trabalhando. Teve uma experiência, uma situação que a gente estava em casa, a gente morava na casa de uma tia da minha esposa, de favor, não tinha grana para pagar aluguel. Ela ainda estudava e eu trabalhava, tinha que pagar a faculdade, comer e tal. E aí a casa ela tinha muita umidade, sabe? Era uma casa ficou muito tempo fechada, então tinha mofo em várias partes. A gente dormia na sala porque no quarto não dava. Eu lembro de um dia a gente deitado ali na sala, no colchão, olhando para cima, aí chegou a notificação, um SMS, num celular Alcatel que eu tinha na época. SMS, tava lá, saldo bancário, 34 centavos. Eu olhei para aquilo ali e falei, meu, isso tem que mudar, cara. Não dá. Não dá. E eu vejo que muitos precisam chegar nesse ponto de tomar uma porrada, sabe? Infelizmente. Mas hoje eu consigo valorizar, meu, muito do que a gente tem conseguido, porque já passou pelo não ter, né? Como a gente passa por... Hoje minha esposa não precisa mais trabalhar fora. A gente tem 2 filhos, ela que educa meus filhos, né? Eu não terceirizo a educação dos meus filhos com avó, com escola. Sim. Não, elas estão em casa. Ah, Lucas, mas é mais prático. É mais prático, pô, você colocar na mão de alguém, mas não era algo que eu queria, sabe? E muitas pessoas almejam coisas diferentes também, né? Ah, o pessoal quer fazer grana para ter um carrão, quer morar numa casa. Tudo bem, não tem nada contra. Cada um tem o seu propósito. Eu sempre procurei, poxa, eu preciso resguardar minha família de segurança. Tem que ter um bom plano de saúde. Tem que morar num lugar seguro. E minha esposa tem que estar em casa, cara. Tem que cuidar dos meus filhos. Não é questão de, machista, autoritário. Eu falei, cara, toda mulher quer cuidar dos seus filhos, cara. Não é questão de, Cara, você vê assim, a condição de você poder trabalhar na sua própria casa, é igual você Exato. falou assim, eu hoje, mas minha esposa, a gente trabalha em casa praticamente, sim, né, pô, eu sempre pegava no pé dela antigamente, pô, você quer fazer o quê? Você vai querer ser doméstica, você vai querer trabalhar pros outros? Vamos aprender com toda dificuldade, vamos trabalhar pra gente, né? Vamos trabalhar em casa, a gente faz nossos horários, a gente organiza as coisas. Focando um pouquinho na parte que você falou da dificuldade que você passou, eu acho assim, acho não, né? Eu tenho certeza que as dificuldades que a gente tem na vida, a gente tem que ter uma aceitação em certos pontos por ela. Vou falar assim, pô, eu não sou um cara que frequenta igreja, né? Não tô aqui para falar de religião, mas eu sou um cara que acredita muito em Deus e tudo na minha vida aconteceu no tempo dele, ele que decide, se for para dar certo, vai ser por ele. E eu passei uma aprovação muito grande da minha vida, cara, onde eu entrei na lei de Murphy, que tudo que tinha para dar errado na minha vida ia dar errado no pior momento e da pior maneira possível. Cara, foi o trem mais esquisito, tudo. Ó, eu fiz 3 casas, tomei prejuízo nas 3, servente me levou a lei, tomei um tombo de moto, desloquei meu ombro, minha filha começou a sofrer de crise de pânico, aí você pensa, só que aí eu ficava assim, eu nunca espraguejei, falando, cara, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, só que eu era um cara muito obstinado, falei, eu nunca na minha vida achei que eu ia sair da construção civil, e eu acho que se Deus não me dá tanto tombo, não me dá tanta pancada, fala assim, não, eu tenho um propósito maior para você, você não vai ficar aqui. E aí eu desacsuei, falei, não vou mexer com som, tem que caçar um trem novo para mim. E foi onde que eu entrei no segmento da porcelanataria e fui começando a apanhar gosto e trabalhar e ter uma renovação pessoal, né? Falei, pô, isso aqui me deu uma energia tão grande que eu trabalhava até 3 horas da manhã e aquilo para mim era diversão, cara. Eu levantava já doidinho querendo fazer de novo. E o dinheiro veio como consequência do que eu tava fazendo, né? Então a gente tem que aceitar que a dificuldade tá ali e lutar para resolver ela. Exato. Tem uma frase até que é tem um cara que eu acompanho, que é o Joel J, o nome dele. E ele fala uma frase que diz, o trabalho devolve. Então, uma hora vem. Fizer bem feito, fez direito, fez o melhor e foi progredindo, cara, uma hora vem. E aí aquela questão, quando vem, ele vem bonito, se você estiver preparado. Tem que saber lidar com ele, né? Exatamente. Dinheiro, assim, você tem que respeitar ele, você tem que entender que ele acaba, ele não é para sempre, né? Exatamente. Tá criando o tempo inteiro, tá inovando o tempo inteiro.
Muito bacana, cara. Que papo top. Vou abrir um espacinho aqui, a galera, tanto do seu canal como do meu canal, se quiser fazer alguma pergunta, né? Vamos dar uma deixa para as perguntas aí, se o pessoal quiser comentar alguma coisa. Eu vou olhar no meu aqui, que o meu Sim. tem uns comentários. O pessoal perguntou dos cursos. Sim. Tá no link da bio. Pessoal do meu Marília canal, se mandou quiser aqui fazer alguma também. pergunta, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Esses dois são fera, Charlton, Juarez Nascimento. Estou ajustando as coisas por aqui. Mas é meu desejo ingressar no curso, show de bola. Cara, mandem perguntas, né? Né, Jair? Isso. Se deixar aqui, a gente vai. Eu perguntei pro Jair, né? Jair, geralmente você fala quanto tempo aí nos seus podcasts? Ele, 1 hora. Quando eu olhei aqui, 9, eu falei, Igual eu falei, cara, se deixar por conta, um papo vem atrás do outro aqui, ó, que você vê que não, 2 horas tá passando. O pessoal que tá acompanhando, né? Ó, acho que tem o Ângelo Souza perguntando que hoje tem uma parceria com a empresa de móveis planejados, com madeira tipo pinho. Aqui na minha região sai muito por causa da durabilidade. O que você fala disso aí? móveis de pinos? Cara, é uma outra proposta, né? Uma coisa que eu sempre falo, assim, porque nas minhas lives, eu não sei se nas suas acontecem isso, mas nas minhas geralmente entram uns infelizes, né? Porque o mercado tá saturado. Falei, cara, marcenaria, ela tem. Eu falo que o nicho ele é como se fosse um polvo, ele tem vários tentáculos. Você tem madeira maciça, você tem móvel rústico, você tem móvel de pinos, você tem móvel de alto padrão, você tem o móvel planejado com placa de madeira, de MDF, você tem vários, né? E móveis de pinos é um desses nichos, é um desses tentáculos. Ele vai ter uma demanda de cliente diferente do que contrata o meu serviço, por exemplo. E o profissional precisa entender isso, que às vezes o cara ele quer abraçar um mundo, né? Ele não sabe o que ele quer, aí ele quer fazer tudo. Aí acaba que ele não foca em nada, não se especializa em nada, ele vira só mais um no meio de tantos. Então, é um mercado legal. Ele tem o seu público e tem a sua demanda. Entende? Entendi. O cara que trabalha na marcenaria hoje, o autônomo, compensa ele investir em produto? Pô, vamos pôr lá. Eu tenho um produto hoje na minha empresa, que é uma cuba esculpida 60 por 45. Se eu quiser investir, eu fecho ela dos dois lados, então ela serve tanto para direita como esquerda. Se o cara quiser investir num armário de medida padrão, para ter um produto de giro, que ele sempre tem ele disponível ali, compensa? Cara, tem um curso meu que ele chama M1K. Ele é a abreviação dos seus primeiros R$ 1.000 com marcenaria. É marcenaria 1K, que é de 1.000, né? E aí nesse curso eu ensino o cara a trabalhar com nichos decorativos e faturar os seus R$ 1.000 por semana. Eu fiz nicho no começo. E eu sei que tem uma margem gigantesca. Pra você ter ideia, Jair, eu conseguia fazer nicho gastando 17, 18 reais e vendia a 150. Não, e são muito baratos, né? Falando em nicho, eu tive na Expo Revestir quinta-feira, vi muito trabalho de MDF lá, muito nicho em parede, muita bancada, vi muita coisa MDF. Eu vi poucas bancadas em relação à última Expo Revestir da 2020 e eu vi muita coisa em MDF. Não sei se é alguma tendência por aí. Sim, e assim, eu sei que muitas pessoas, como você falou, né? É limitado e tal, não tem a grana. Aí eu decidi lançar esse curso, foi até mês retrasado, mês passado, eu não lembro, é recente. Eu ensino o cara a fazer isso, a trabalhar com nichos. Então, no curso ele vai aprender tanto a fazer quanto vender. E quando eu vendia nicho, eu conseguia numa semana fazer R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. E para você fazer, por exemplo, um kit de nicho, um nicho com 3 peças, vamos supor, que você vai vender aí a R$ 120. Do jeito que eu ensino, o cara gasta, tipo, 1 hora, se ele for bem iniciante e não tiver muita habilidade. Sim. Aí eu falo pro cara, pô, se você fizer 5 desses num dia e vender os 5, você gastou 25, 30 reais para fazer e vendeu a 120, você lucrou, vamos pegar, chutando baixo, lucrou 60 reais. Só que você fez 5, você tem 300 num dia. Aí o cara, eu sempre faço conta, né? 9. Se ele trabalhar todo dia, fez 3,9, 9 mil conto. Aí é conta. Aí entra numa coisa que eu falo também que vai dar fome, né? Uma frase que eu ouvi de um cara, até esqueci o nome dele, esse aqui é Roberto Luchese, ele é dono de uma construtora.
Ele falava que é melhor você ter fome do que a faca e o queijo na mão. Isso. Se você tiver fome, você vai caçar jeito de comer. Se você só tacar a faca, você não vai nem saber como que você usa ela. Exato. Aí respondendo sua pergunta, né? Se tem algum produto assim que o cara consegue montar uma produção e vender em escala. Tem nicho. Nicho, móvel de cabeceira, pequenos hacks, sabe? Coisa que é fácil de você fazer e tem giro. É pro cara bater o olho no seu anúncio ali e olhar, pô, é isso que eu preciso. É barato, o cara não pensa muito e compra. Hoje o pessoal ele sofre um pouco, né, no seguinte ponto, né, eu vejo muito acompanhando o meu trabalho ali. Não adianta você aprender a fazer, você tem que ter uma mentalidade como você vai fazer aquilo ali para vender. O que você vai usar de estratégia para vender? Quando eu tinha minha loja lá em Goiás, e eu sou assim, cara, eu tô pensando o tempo inteiro. Todo dia. Talvez eu deito assim, pô, o que eu posso fazer amanhã para já estar criando um projeto para vender, divulgar alguma coisa? Pô. E eu comecei a criar a ideia, sempre tive essa ideia, reforçando mais ainda na ideia de juntar a marcenaria com a porcelanataria, é que o cliente hoje, nesse mundo que a gente vive hoje, o cliente potencial, uma coisa que ele não tem, ele tem dinheiro e não tem tempo. Ele não tem tempo para ir fazer cotação, ele não tem tempo para ficar cobrando, para fechar com o porcelanatarista, com o marceneiro, com o cara da vidraçaria, com o encanador, com o serralheiro, ele não tem tempo. Se eu oferecer para ele um pacote completo, ele vai comprar de mim. Eu posso estar ganhando em cima, ele sabe, porque ele sabe que o tempo que ele gasta para ir nesses lugares é muito mais caro. E aí eu desenvolvi um kit. Eu fechei com um pessoal lá uma vez, um marceneiro, só que os meninos, assim, a dificuldade não tem compromisso, não tem firmeza, isso me matava, cara. Pô, eu fechei com o cara e falei assim, ó, eu vou te comprar 10 armários, só armarinho de porta, fundo aberto, caixotinho lateral, você sabe, só 2 portinhas, sem bandeja, sem nada. Eu vou te comprar 10, vou te pagar os 10 à vista, a gente negocia um valor, e aí cada um que eu vender, eu quero que você só vai lá e instala ele. Eu levo ele para a obra. Ah, cara, foi a maior dificuldade do mundo para terminar esses 10, fazer esse cara ir lá instalar ele. Aí eu desisti. Mas vendia, cara. Vendia, meus clientes chegavam e falavam, pô, esse kit aqui custa tanto. Ele vai a cuba com o armário, a torneira, eu vou instalar, eu vou entregar o armário. O cliente negocia tudo comigo. Então, se você pensa, se um cara começa a fazer uns trem desses, você vai um armarinho desse hoje, 6045, só de portinha, branco, puxadorzinho básico. O que que pode vender hoje por uma parceria, não sei se você fala de valor, o cara te comprar aí 5, 10, de uma vez te pagar adiantado? Cara, eu precisaria... Lembra que eu falei que eu não faço conta mágica, eu precisaria levantar custo. Mas ele precisaria não é caro, levantar custo. Depende, porque depende do material, né, que você vai fazer. O mais baratinho que você tiver, um branquinho mais barato. Vai ser material resistente à umidade ou não? Não, isso aqui você vai nesses depósitos, você compra esses kits que desmancha lá e o cliente paga, é feio. Esses que a gente criou, era bonitinho, que era um armarinho, puxadorzinho ali, o MDF mais barato que tinha. Entendi. De chutar assim, Jair, eu não... De um mínimo a um máximo. Não diria não, mas eu acredito que algo em torno de R$300. R$300, né? Eu tinha negociado com ele na época, uns 3 anos atrás, a 250. Aí, 250, você ver. Comprar armáriozinho 60 por 45. Sim. E a única coisa que ele precisava era quando me entregava, eles montar tudo igualzinho, ele ir lá e fazer parafusê no lugar para mim, né? Que é o que ele... Aí o cara já, eu acho que como ele viu que eu comprei os 10, aí entra não, o cara tá ganhando dinheiro em cima de você e começa. Ganhando dinheiro em cima, Aí esquece que foi o combinado, né? Sim. Aí, mas não era tão bom, você vê, o cara, se ele vende ali, 250, 10 por mês que entrou a mais, se todo mês ele tá vendendo ali, era um extra bom que ele já tinha, né? Exato. O cara já não pensa nessa parte. E aí... eu falando com você aqui, apitou meu WhatsApp, já é um cliente mandando recomendação de alguém para eu atender. Ele mandou um contato, depois ele mandou um áudio. Daqui a pouco eu vou ouvir o áudio. Aí o pessoal fala, a demanda tá saturado. Cara, tá... Se você planta, se você faz, né, o seu trabalho ali, você pode ter certeza que você vai ter indicação, né? E você falou de cliente, Jair, que hoje o cara não tem tempo, hoje o cara não... E eu vejo que muitas vezes o profissional, tanto de porcelanataria quanto de marcenaria, o cara ele não tem não usa as redes sociais do jeito que tinha que usar. Sim. Hoje, para você aprender a criar um anúncio
pago, né? Você vai lá, paga o Facebook, ele vai entregar a sua publicação para aquela pessoa que é o seu potencial cliente. Cara, isso é muito barato. A gente tem um curso só sobre isso. Mídias sociais. Como vender mais usando as mídias sociais. Hoje mesmo um aluno, o Aldo, mandou no grupo. Ele mandou 3 fotos. Eu falei, 3 fotos de print de conversa, né? Eu falei, ué, por que esse cara tá mandando print de conversa? Aí depois ele foi e colocou resultado do curso de mídias sociais. Sim, Aí eu fui e perguntei, eu falei, cara, quanto é que você investiu, quanto tempo você anunciou e quantos contatos foram? Aí ele falou, ó, eu investi R$37 e recebi 3 orçamentos. Sim. Eu falei, caramba, dá, tipo, menos de R$15 cada um se fechar. Vamos pegar aí que um orçamento mínimo do que ele me mandou aqui, ele vai fechar por R$3.500. Então hoje é muito barato, sabe? Você usar. E quando eu falo de posicionar nas mídias sociais, o pessoal acha que eu tô falando de ficar fazendo dancinha, tá? Não tem nada a ver, cara. É usar de forma estratégica. Pegou a sua publicação, preparou o seu perfil, agora você vai fazer essa publicação aparecer na frente daquele cliente. Ó, esse cara quer comprar isso. Tem como fazer isso, né? O trem é assim, você tem que fazer, não é tão simples, mas você tem que ter um começo, é ter postura, é ter disciplina, é ter organização. Você tá falando aí, eu tenho um aluno também que participa de um dos meus grupos, eu crio um projeto, todo ano eu crio esse projeto, onde que eu dou um curso presencial de graça e eu pago até a despesa de viagem da pessoa, aonde que ele tiver. Da onde que ele tiver, eu vou pagar a despesa de viagem dele, dou kit de ferramenta. Claro, a gente conta com a ajuda de empresas, né, que acreditam na credibilidade do nosso trabalho. E esse veio de Fortaleza. E eu gostei muito dele ter sido o ganhador, porque ele precisava demais da conta. Era de uma família de muitos filhos, um dos filhos especial. E ele correu atrás mesmo. E aí ele postando nos grupos lá, mostrando que ele tá fazendo o tráfego pago, né? E mostrando o resultado. Falou, olha, eu investi tanto, eu fechei esse serviço que me deu um retorno aqui de 3, 4 mil, e os caras ficam lá de boca aberta, mas ninguém se movimenta, cara. Né? Você tem que ter o primeiro passo, acreditar, mas trabalha certinho. Você tira lá, você pega 50 conto no mês, é barato demais pra você investir, né, no impulsionamento ali de uma Exato, e assim, vai chegar o cliente até você, aí você precisa estar preparado para saber atender, saber fechar. É igual teve aluno já que ele falou, pô, cara, eu gastei, né? Falou, gastei. Eu gastei 30 e poucos reais, 5 mil e poucas pessoas viram meu anúncio, mas ninguém fechou. Eu falei, mas peraí. Não é assim também, né? Chegou, sua publicação passou na frente de 5 mil pessoas. Quanto é que custa 5 mil panfletos hoje? Isso. Entende? Apareceu. Então, se apareceu e as pessoas não vieram, é porque a sua publicação não foi bem feita. Aí você precisa ir lá ver as outras aulas. Existe uma diferença muito grande, né? Entre você saber e fazer e você vender. Você conseguiu trazer o cliente ali, até você. Agora, se você não conseguiu vender para nenhum, aí, peraí, o erro tá em você. Eu não tinha muita noção de venda, eu era muito seco nessa relação de venda. Nunca tinha precisado, na verdade. E eu tive uma funcionária que ela me ensinou muito nessa parte. Tipo assim, se você pegasse meu telefone, quanto você quer nesse telefone? Eu quero R$1.000 nesse telefone. Te dou R$999 nele. Eu quero R$1.000. E eu não vendi se não fosse pelos 1.000. Se fosse ela fazer, quanto você quer? Eu quero 1.000. Tá, me dá o telefone. Ela saía, ia passar um tempo, ela ia voltar. Eu vendi o telefone pelos 1.000. Falei, não, eu vendi por 2.300. Eu pedi 3.800 e eu comecei a brigar e eu fui argumentando naquilo e tal, fui dando um desconto, tal, viu que não, fechei com 2.300. Ela era desse jeito. E o comércio é assim, cara. A pessoa não sabe dar um preço negociável, tem que dar um preço seco. Principalmente no nosso trabalho, ele é mão de obra, né? Muito do nosso trabalho é mão de obra. Então ele é negociável. É o que você falou, o cliente paga o valor X numa marca, num produto, mas na mão de obra ele tem que ter a negociação. Então você tem que jogar conforme o jogo. Ou você aprende a jogar, ou você tá fora. Eu chamo até de margem de negociação, né? Isso já tá na formação do preço. Aqui, ó. Porque o cara precisa manter saudável o fluxo de caixa dele, né? Então eu sempre falo pros alunos, cara, ó, qual que é a sua margem de negociação? É tanto? Pronto, você sabe que até aqui você pode chegar. Se você baixar mais que isso, acabou, você ferrou seu caixa. Você pode vender? Pode vender, mas aí você
É o que eu falo para os meninos. O nosso trabalho, principalmente o nosso aqui, que ele é muito relacionado à mão de obra. Então, o tempo de produção, realidade econômica de cada região ali. Então, eu acho muito errado quando o pessoal fica se baseando em preço dos outros. Porque uma hora você pega eu tenho um tempo de produção acelerado, porque eu trabalho isso há muito tempo. Então, eu posso vender até um valor mais abaixo ali, que eu vou tirar minha mesma margem de lucro. Mas quem está começando não pode pegar do meu preço, desse mínimo que eu tenho, porque ele não vai pagar as contas, ele não vai nem empatar, ele vai trabalhar abaixo do preço. Então, eu desenvolvi planilhas de orçamento e precificação para o aluno ele treinar e entender qual que é o valor máximo que você já conseguiu fechar e tentar sempre trabalhar por ele, mas conheça o seu valor mínimo, porque você tem despesa todo mês. Então, você brigou, não deu jeito, cara, você não conseguiu usar todos os argumentos, mas você tem que vender. Você precisa vender. Você tem que entrar dinheiro esse mês para você pagar suas contas, né? Com certeza. Precisa saber o que está fazendo, né? Precisa saber para onde está indo o dinheiro. A gente tem também uma planilha bem completa, assim, até automatizada, que muita gente fica me cobrando, né, Lucas? E aí, você falou isso para mim, né? Pô, você tinha que disponibilizar a sua planilha. Aí tá vindo coisa melhor que a planilha aí. Acho que mês que vem já tem novidade pro pessoal, mas ajuda muito. Ajuda. É aquele negócio, assim, ó, quando eu comecei, eu tinha um pouco desse receio, você vai colocar um produto e vai cobrar daquilo ali. Pô, você ensina, o conhecimento é de graça, você vem cá e ensina a fazer a conta. Agora, tirar o seu tempo de criar um software, né, criar uma planilha toda trabalhada ali, cara, te toma muito tempo. E hoje a gente que vive que entra na internet, igual muita gente acha que internet dá dinheiro. Não, você ganha dinheiro. Isso aqui é igual a minha divulgação no Instagram com meus clientes. Ele é a ferramenta de eu conseguir vender para o meu cliente das bancadas, para o meu cliente dos meus cursos. Então, eu tenho que usar ela, né? Exatamente. Mas a gente tem que correr, tem que forçar a pessoa a começar a ser pensante, né? Ter mais alternativa para sair do mercado. Tem condição demais. Vai ser show de bola. Com certeza que sim. O pessoal mandou pergunta aí, Jay. Não, aqui hoje o pessoal só tá... E tem muita gente vendo aí, só não tá fincando o dedo no like. Vocês fincam o dedo no like aqui. Quem é no meu canal, você já vai na descrição aqui, ó, o canal, as redes sociais do Lucas, o curso dele. Eu vou fazer esse curso, vocês podem ter certeza que eu vou fazer mesmo. Tá aqui na descrição, vocês já se inscrevem lá. E a galera que tá aí no canal do Lucas aqui, vem cá no meu canal, já se inscreve aqui também, ó. Vai lá Vamos também. aprender a fazer bancada também. Aprender os dois, né? Eu vou mandar o link de novo aqui para ficar mais fácil. Sim. Deixa eu ver se o pessoal pergunta. Galera, aproveita aí o embalinho aí, enquanto nós tomamos um gole d'água, e faz as perguntas de vocês, qual que é a curiosidade. Eu não esqueci a água, meu. Não, eu já converso pra caramba, a primeira coisa que eu venho é entrar na minha garrafinha. Ai. Eu tô começando a melhorar, eu tô quase 2 meses que eu mudei, hoje eu instalei meu ar-condicionado, agora graças a Deus. Cada vez que a vida da gente é fácil, né? Eu não mudei pro escritório que eu te falei, por conta do ar também. Falta ajustá-la. A gente veio para uma casa agora, né? E aí a ideia é trabalhar de casa mesmo, porque, poxa, muita coisa é pelo computador, fazer projeto pelo computador, apresentação, muitas vezes é pelo computador. Precisa atender um cliente pessoalmente, ou precisa conferir medida de obra e tal, aí pega o carro, vai lá, volta. Mas precisa ter essa estrutura, né? Hoje você falou que você trabalha mais com equipe de montagem, você terceiriza montagem. Eu vou fazer um teste esse mês. Nesses 2 projetos vai ser o primeiro teste que eu quero sair da instalação. Então vou testar. Vamos ver. Se virar... Mas uma coisa que eu tenho certeza que você já conhece isso, já entende, diz que uma empresa só ganha dinheiro quando o dono vira administrador, né? Quando você for o seu funcionário, você não vai ganhar dinheiro. É isso aí. O salário mais caro da sua empresa, você tem que entender que ele é o seu. É o meu mesmo. É isso aí. É sair do operacional, né? Sim. E hoje dá. A gente tá melhorando. Eu até tinha um galpão, né? Loquei um galpão, porque antes eu morava em apartamento. Só que aí eu ia no galpão uma vez na semana, 2. Aí eu falei, não tá compensando porque ele não tá me servindo, né? Eu achava que, como eu falei, né? Muita gente acha, não, preciso ter um espaço, uma estrutura. Cara, não precisa. Hoje não precisa mais. Sabendo trabalhar da forma, né? Aquele negócio, certa, tudo é uma passagem.
de você conhecer realmente. Eu fiz muito isso também. Pô, quando eu fui abrir minha loja, cara, eu tinha uma visão que eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Pô, enfia o dinheiro da minha casa todinho ainda na minha loja, cara. Todinho, todinho. Se eu fosse hoje, eu acho que eu não tinha gastado a metade. Eu investi num sistema pneumático a úmido, que só no compressor eu paguei, eu acho que uns 12 mil reais. Mudei toda a parte de elétrica do prédio e tal. Mal usei aquilo, cara. Eu fui entender que realmente aquilo não tinha encaixe dentro do meu segmento. Né? Então tem muitas coisas que... Mas você tem que fazer, senão você não vai saber. Igual você falou, a questão do espaço. Muitos justificam também a falta de resultado pela estrutura, né? Tipo, eu não tô conseguindo fazer grana na marcenaria porque eu não tenho uma seccionadora de precisão, que é uma máquina de corte que custa a partir de 40 mil reais. E não é. É aquilo que você falou, né? Pô, hoje eu poderia comprar todas as máquinas, montar uma estrutura, mas não é o que vai definir o aumento das vendas, entendeu? Então dá para conciliar sem e muito bem. Né? Ela é igual o pessoal fala muito, assim, direto me pergunta nas lives assim, Jair, investimento numa jato d'água, você vai investir numa jato d'água? Cara, uma jato d'água nova hoje, eu acredito que tá na casa dos seus 1,5 milhão. Hoje eu tenho mercado para ela, eu acredito que se eu trabalhar, eu tô localizado onde que tem mercado, né? Eu tô bem localizado agora, sim. Só que ainda, primeiro, entra a parte financeira, eu acho que eu não tenho cacife para uma jato d'água agora de jeito nenhum. E você tem que criar toda uma outra logística de trabalho, você reeducar de novo, você administrar a coisa de novo. Então, hoje não é tempo para isso. Né? Não adiantaria eu ter dinheiro e falar, não, eu vou montar uma jato d'água. Pô, você compra uma máquina dessa, ela tem que trabalhar, ela tem que dar dinheiro todo dia, enfim. E você pode terceirizar, se aparecer algum serviço específico, com quem tenha, né? É o que eu falo, pessoal. Pô, você pode fazer qualquer tipo de serviço que você quer sem ter a estrutura. Você só precisa saber onde encontrar. Igual, nesse projeto dessa semana, vai ter 3 mesas com base de metalon e alguns suportes de prateleira também com metalon. Pô, eu não tenho máquina de solda. Eu já fui atrás de uma empresa que vai me entregar as bases prontas, com pintura eletrostática, vai me entregar uma qualidade profissional. Tudo isso já estava considerado na hora que eu fiz o orçamento para o cliente, né? Então, eu vejo que o saber vender e negociar ali é fundamental, para você ter margem, né? Se você terceiriza hoje, você tem que conseguir acertar uma empresa, uma prestadora ali para você, que é responsável, que vai fazer um serviço bacana, que vai atender dentro do prazo. Mas se você consegue achar essa empresa, cara, é a melhor coisa que a gente faz. Falando em jato d'água, né? Em Goiás eu tinha visitado uma empresa lá que tem uma jato d'água. Ela é mais simples que seja. E o pessoal falava, né? Assim, os torneiros, cara, mandavam muita peça para fazer com ele. Porque o tempo que eles gastavam fazendo aquilo ali, né? Entregava o cara, que o cara desenhava um projeto, apertava um botão, tá? Então, vamos pôr, ele gastava 200 reais com a jato d'água e cobrava 1.000 reais da peça do cliente. Você pensa? Você escala isso? Exato. Então, hoje é trabalhar com a cabeça. Exatamente. Jair, acho que daqui zerou pergunta. Só o Raul perguntou qual o canal do rapaz do porcelanato. Não encontrei na descrição nem nos comentários. JAJ Porcelanato. Você digitou JAJ aí no YouTube, você pode ter certeza que vai aparecer a nossa cara. Aparece, já se inscreve lá, comenta. Fala lá no comentário que você veio pelo canal da marcenaria aí, né, da nova marcenaria do Lucas. Vamos trabalhar. Cara, bacana então. Vou deixar você descansar, né? O papo tá bom, só que você tem que dar uma descansada também. Cara, quero te agradecer de coração você ter aceitado o meu convite, participar desse podcast comigo. Para mim foi muito enriquecedor, né? Tenho certeza que eu já tinha essa vontade, agora vou acabar de fechar ela mesmo, e pode ter certeza que eu vou fazer seu curso, quero incrementar dentro desse segmento, né? Eu desejo que você alavanca mais ainda seus projetos. Você é um cara cabeceiro, hein? Igualmente. Obrigado pelo convite, né? Fiquei meio sem jeito, assim, eu confesso. Mas você tem boa didática, você é tranquilão. Não, a Marília fala que eu sou meio bicho do mato, né? A câmera engana as pessoas. O pessoal acha que eu sou todo comunicativo, então eu sou super reservado. Pensa na pessoa que se deixar, fica o dia inteiro numa sala fechada, sem contato com ninguém. Esse sou eu, mas
Eu gosto de participar porque eu sei que de alguma forma ajuda, cara. Eu acredito que você receba bastante feedback do pessoal, que, eu vi um vídeo seu gratuito, me ajudou a tal coisa. Sim. Eu sei que ajuda, então a gente tá aqui para contribuir também, né? Espero o pessoal ter ajudado a tirar das dúvidas lá da questão da estrutura, Sim. da marcenaria, né? Ter mostrado que, pô, não é fácil, mas dá para fazer se você tiver fome. Tem a disposição, tem o direcionamento certo, cara, vai. Dá para fazer sem um acompanhamento, sem direcionamento? Dá. Demora mais, só que dá também. Pode te custar tempo e pode custar dinheiro, né? Mas é possível você chegar. Se eu te falar quanto que eu gastei, eu tenho um expositor de nichos aqui que eu fiz ele em MDF. Aí só que a ideia era fazer bonitinho, fitar e tal, cara. A hora que eu parti pros lados dos parafusos, eu já fui enfesando, eu já meti parafuso de qualquer jeito. Eu grafiei ele. Eu comprei uma lata de grafiado e pintei ele todinho. Tá lá bonito. Eu não gastei menos uns 800 conto, não. De material. Sem contar meu tempo. Tá vendo? Tá vendo? É o que eu falo. Primeiro serviço, paga o treinamento. Rapaz, se tivesse feito lá, eu falei assim, nossa senhora, cara. E a minha vontade, eu fiz até um vídeo no canal, vou incrementar a marcenaria, cara. Cara, o que virou? Foi uma caca, não virou nada. Tá lá, já abandonei o barco, até esses dias. Exato. Mas, provavelmente a gente vai pra São Paulo aí mês que vem. Opa, visitar a gente aqui, ó. É coisa, a gente bate um papo presencial aí. Vem visitar aqui, como se... Eu ainda quero te colocar mais a fundo nesses projetos, igual tá tentando o Lucas lá. Lucas, faz um curso presencial, cara. Vai gostar da experiência. A gente aprende muito, né, com alunos. Disponibiliza os contratos, disponibiliza a planilha. Na hora, cara, tá tudo aqui. Todo curso que eu ministro, todo curso presencial, você pode ter certeza que eu aprendo alguma coisa. Toda pessoa tem alguma coisa para te ensinar. Com certeza. Seja na simplicidade, no jeito. Eu lembro que eu dei um curso, rapaz, lá vai mais assunto, senta que lá vem a história. Eu dei um curso de graça uma vez para um cara e o desgramado não fez nada no curso. Mas eu ri a semana inteira desse cara, bicho. Só que eu aprendi uma coisa tão top com ele, o sistema, ele trabalha num segmento de vendas. Quando ele tava brincando e alugando, quando o telefone tocava que era o cliente, era outra pessoa, cara. Você vê o jeito dele atender esse cliente. Eu só ficava assim, rapaz, esse curso não era pra esse cara, esse curso foi pra mim. Eu aprendi muito nessa parte do pós-venda, do atendimento do cliente ali. Falei, não, é isso aqui que eu tenho que focar. Ter o diferencial, esse cuidado com o cliente que a gente vai fazer. Agora eu tava esquecendo outra coisa. Já vou te cortar, senão depois eu esqueço. Fala aí. Cara, a parte de formalização. Como que você trabalha a parte de formalização, resguardo, garantias na marcenaria? Você fala do móvel para o cliente. Da sua prestação com ele ali. Como é um serviço terceirizado que vai vir, tem algum tipo de garantia deste material por parte dessa terceirizada? Garantia de instalação? E como que você formaliza isso com o seu cliente? O material, ele precisa chegar para mim da forma com que eu solicitei. Então, toda a responsabilidade do pedido é minha. Caso chegue em não conformidade com o que eu pedi, eles vão me repor aquela peça ou aquelas peças que vieram com problema. Em relação à entrega para o cliente, prazo de garantia, geralmente eu dou atrelado ao prazo de garantia do material. Por exemplo, o MDF tem um prazo de garantia. Se for MDF Ultra, é outro prazo de garantia. Se é um tipo de ferragem, a depender da marca, tem um tempo de garantia. Se é outro tipo de ferragem, tem outro. Então, geralmente, eu passo para o cliente a garantia do produto e a garantia do serviço é um tempo um pouco menor, porque entra a parte de mau uso do cliente, ou desgaste e tudo mais, mas tudo descrito no contrato. Então, essa formalização, tudo você tem um curso específico, o cara que compra seu curso, ele recebe... O curso completo, que é o curso de móveis planejados, é onde o cara ele aprende do zero, aquilo que eu falei dos fundamentos, né? Ele entende toda a parte de material, de ferragem, de máquina, de ferramenta, de esboço, né? No meu curso eu não ensino o cara só a fazer, tipo, no projeto 3D, porque eu sei que muita gente tem essa limitação. Então eu tive o cuidado de gravar todas as aulas fazendo à mão, para ele entender, dá para você fazer sem recurso. Tem aluno meu que entrou no curso, não tinha nada, não tinha computador, não tinha... Pegou ferramenta emprestada, os primeiros projetos fez à mão, enviou para a empresa, recebeu, montou,
Hoje tem o seu computador, aprendeu a projetar também com o nosso curso de projeto e tal, mas dentro desse curso completo tem tudo que o cara precisa para iniciar e tocar o negócio dele. Planilha para formação de preço, modelo de contrato, o software para ele fazer os projetos. Eu forneço uma versão gratuita do programa para ele já conseguir usar. Então, ele tem um respaldo todo ali que precisa para poder estudar, aprender, colocar em prática e tocar o negócio dele. Você usa o Cutilist? Eu já usei. Mas você como não é, você não corta, né? Ele não é tão necessário para você, né? Eu já usei. Eu já usei quando aqui na região não tinha centrais de serviço que integrava com o SketchUp, né? Depois que começou, eu não usei mais. Porque aí o Cutlist ele fica um processo mais manual. Você precisa exportar a relação de peça. Isso, você precisa ir lá e marcar elas todinhas. Por exemplo, o curso de projeto, que eu falei do projeto 3D com SketchUp, eu ensino o cara a ele fazer o projeto. Terminou de fazer o projeto, ele aperta 2 botões, já envia lá para a central com toda a relação de material, lista de peça, tudo que ele precisa e o custo. Aí ele só pega aquele valor ali, monta o preço dele, apresenta para o cliente ali a proposta. Pra você ter ideia, hoje uma cozinha igual essa que eu te mostrei, eu faço o projeto dela em questão de 15, 20 minutos. Aí, 15, 20 minutos, apertei 2 botões, ele já me dá toda a relação de material, custo, tudo. Eu pego esses valores, jogo na minha planilha, calculo meu preço de venda e eu mostro para o cliente. Então, é um processo bem mais ágil, sabe? Muito. Geralmente, o pessoal que trabalha com marcenaria, eles fazem à mão, peça a peça, pega isso aqui, vai lá na loja, aí fica lá com o vendedor, passando peça a peça. Então, é uma forma que eu vejo que é mais inteligente, sabe? Tipo, mais ágil, mais rápido. Tempo é dinheiro, né? Aquele negócio que nós estávamos falando. Exatamente. Tempo é dinheiro e você não pode estar errando sempre, né? Tudo que você for fazer, eu pego muito no pé do pessoal. Falo, cara, uma das principais cobranças que eu faço nos meus cursos presencial é a organização. O cara que você trabalha caçando ferramenta, caçando as suas peças, você já está perdendo tempo. Então você não pode caçar nada. Chega, organiza seu espaço, sabe onde estão as suas ferramentas, cuida da sua organização ali. Isso aí é ganho de tempo, né? E tempo é dinheiro. Com certeza, com certeza. Olha o que o André comentou. Eu sou aluno do Lucas, mas antes eu fiz a minha cozinha com porcelanato vendo os vídeos do Jair. Olha aí, bacana. Tá vendo? Aí, show de bola, que bom. Complementa, né, meu? Complementa. Sim, eu tô falando, cara. Você vai ver muito ainda, você ainda vai ver vídeo de marcenaria no meu canal. Eu vou fazer alguma coisinha assim. Nem que seja, eu tinha muita vontade de fazer, igual eu te falei, para fazer os produtos, né? Que seja um armarinho ali com um gabinetezinho, né? E se eu conseguia ter uma margem de lucro repassando, você imagina eu fazendo. Ah, não. No curso mesmo você vai aprender a fazer isso em 2 palitos, pô. Você vai... É aquele negócio, né? Eu não quero prejudicar ninguém, mas o cara que não te atendeu bem abriu margem para você procurar outra solução. É o que eu sempre falo. Então agora você vai conseguir. E o legal é, você aprendendo a fazer o projeto do jeito que eu ensino ali no SketchUp, você já usa o SketchUp. Você já projeta o móvel, projeta a bancada e o móvel você já manda para o lugar para receber as peças prontas. E você não precisa nem contratar alguém para você montar. As peças já chegam no jeito que qualquer pessoa pode montar. Entendeu? Ai, céu, isso muito me interessa. Eu te falo que essa semana agora, se brincar esse final de semana, eu já vou estar fazendo esse curso. Então, tá aí. Show de bola, cara. Quando você tiver um tempinho, né, que você tiver mais tranquilo, vamos marcar um bate-papo de novo, né? O pessoal deixar os comentários deles depois, deixar mais questão de perguntas. A gente tá trabalhando. Eu acho que agora saiu uma pergunta no seu aí, no finalzinho aqui, ó, do José Renato. José Renato, boa noite, Lucas. Você mesmo que cria um programa específico para montagem de projetos. José, eu uso o SketchUp. Eu tenho, como eu falei, eu tenho um curso onde eu ensino o passo a passo como é que você usa o SketchUp direcionado para marcenaria. Como eu falei, eu não ensino lá você a fazer a modelagem peça a peça do móvel. Eu acho que isso demora muito. Eu ensino você a usar os aplicativos certos, abriu o programa ali, criou o ambiente, você já joga os módulos do que você quer fazer, aperta um botão, envia para a central, te dá os custos, é muito ágil, muito rápido. Se você for no site que eu postei aqui, deixa eu postar o site de novo, ou então no link da bio lá no meu Instagram, tem um botão para cada curso que a gente tem hoje. Tem um curso completo, que é o curso de móveis planejados, tem o curso de projetos, que é o Descomplicando Projeto de Móveis,
Tem o M1K, que é aquele que eu falei que eu ensino você a trabalhar com nichos decorativos e fazer R$ 1.000 por semana. E tem também o curso de mídias sociais. Você vai aprender a usar as mídias sociais, preparar suas mídias sociais, fazer anúncios nas suas mídias sociais para você atrair mais clientes, trazer mais clientes, consequentemente aumentar suas vendas, né? E tem mais coisa também para sair esse ano aí, né, Jair? A gente estava conversando. Daqui um dia não vai ter um microfone para cada cor, vai ter um teclado lá para cada cor. Cara, eu vejo que tem muita coisa que ajuda, sabe? Ajuda, eu sei. Então, eu quero, você falou que pra gente bater um outro papo, se der certo, talvez a gente até inaugure esse seu nosso cenário de podcast, o seu estúdio de podcast. Vamos fazer ele né, presencial aqui, ó. Já vai gravar um conteúdo aqui ainda. Vocês acham que ele vem cá no Popoeiro para gravar um conteúdo? Bora. Bacana, cara. Demorou. Vou deixar você descansar agora, cara. Obrigado pela participação aí, né? Imagina. Sucesso nos seus projetos. E tamo junto aí. Precisou, é só chamar. Igualmente, digo mesmo. Pessoal no canal do Lucas aí, né? Obrigado por ter aberto o espaço aí, vocês terem aguentado a gente até agora aqui. Falei, Lucas, nós vamos fazer o podcast no meu canal, mas eu quero jogar lá no seu canal também, nós fazer tudo. Show de bola, show de bola. Vamos inventar. Aqui deu, acho que porque é sábado, né? Deu umas 40 pessoas, mais ou menos. Esse foi meio pareado, o meu aqui eu acho que também tá mais ou menos aí. Show de bola, show cara. De bola. Vou fechar as lives aqui. Um abraço pra todo mundo. Vai Se não é lá, inscrito Jair. no canal, se inscreva. Finca o dedão nesse like aí, ativa as notificações, esquece de comentar ali, compartilhar a live se você gostou. Abraço. Falou, Jair. Um abraço.